Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Mateus, pastor da igreja Assembly of God Encounter of God Church. Estamos aqui com a minha esposa, digníssima esposa, pastor Esther, e também com o nosso convidado especial, o evangelista Antônio. É isso aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast aqui da Encounter with God Church. Eu sou a pastora Esther e hoje, com muita alegria, estamos recebendo o nosso amigo evangelista Antônio Azevedo. Eita, que bênção! Presença aqui que a gente estava ansiosa nesse podcast, viu? Pra receber. Verdade. Amém. Muito A obrigada. paz do Senhor pastor Esther, na paz do Senhor pastor Mateus. A paz do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, Tá amém? legal, se apresente aí para os nossos ouvintes. E sou evangelista Antônio, congrego com o nosso pastor Eugênio Piacentini. Eita, grande pastor. Minha pastora Odete Piacentini, um grande abraço para eles. Eu tenho certeza que eles vão ver esse podcast. Abração, pastor Eugênio, pastor Odete. Amém? E eu agradeço muito a Deus pela vida deles também, que somos ótimos pastores aqui da Bay Area, não só verdade. da Bay Area inteira. Exato. É um pastor que faz presença em nosso meio, do nosso meio evangelístico aqui no meio das igrejas brasileiras e das americanas também. É verdade. É verdade. É exemplo de pastores para nós. Com hoje. certeza. Também são nossos pastores, nossos São os professores. nossos São professores. citados em todos os podcasts, eu acredito, Não passa um. Não passa um que a gente não fala do pastor Exatamente. Eugênio e da pastora Odete. Eles são bem famosos São por aqui. demais. Ai, São ai. verdadeiros mestres da palavra de Muito Deus. legal. E Toninho, te recebendo aqui hoje, gostaríamos de saber um pouco da sua história, como foi a sua jornada do Brasil aos Estados Unidos, se você ali já servia ao nosso Deus Todo-Poderoso no Brasil ou se conheceu aqui na América. Nos conte um pouco do seu testemunho. Da onde você é, evangelista? Isso, da onde Vamos começar você- por aí. Da onde você é? Onde você nasceu? Amém. Eu sou de Paraúna, Goiás, né? Não poderia deixar de falar. Ei, Goiás! Ô, Goiás! Eu ainda tenho o costume de brincar que os melhores do Brasil são de Paraúna, está aqui. Ah, pronto. Agora junto com os paulistanos também. Aí dá uma misturada, né? Melhorou bastante. Paraúna. Né? Melhorou bastante. Paraúna, Goiás. Um abraço pro pessoal de Eita. Paraúna. Um abração, Vou estar pessoal. marcando meus amigos lá, pastor Luiz, o meu amigo irmão também, o Luciano também. Eita, Que eu vou estar marcando no podcast para eles estar vendo, né? Da onde eu saí, Eita. onde eu estou, né? Top demais. Aonde benção. eu quero chegar também, né? Amém. Um abraço para todos que vão assistir esse podcast de vocês. Legal demais. Com Paraúna, a nossa então. participação. Paraúna. Eita. Nascido e criado. Nascido e criado lá, mas meu pai e minha mãe são natural da cidade de Jataí, Já tá aí. Goiás. É perto? 300 quilômetros. Até que não tá tão longe, Mas né? nós somos de Paraúna. Que Minha legal. geração mais nova somos de Paraúna. E como que você veio parar, evangelista, de Paraúna pra Califórnia? Explica essa história aí pra gente. Eu vou te falar a verdade, tudo Deus tem um propósito. Ah, Eu creio que Deus tirou de Paraúna para um algo melhor, espiritualmente falando. Aham. Me converti no finalzinho de 99 para 2000. Olha, Fiquei na igreja no final de 99, no ano 2000. No começo de 2002 eu já estava morando em Goiânia. Fiquei por 3 anos e meio em Goiânia. Voltei para Paraúna, fiquei mais 1 ano e meio em Paraúna. Aí coloquei no meu coração que eu tinha que vir para os Estados Unidos. foi você que teve a ideia? Foi. É mesmo? Quando a gente põe uma ideia no coração, Deus executa, né? Pra gente fazer o melhor de Deus na minha vida. Larguei um filho muito novo no Brasil também. Meu filho chama Mateus, né, pastor Mateus? Essa chará, né, pastor? Hoje meu filho está na faculdade, Legal. fazendo engenheiro agrônomo também. Gostaria de falar que eu vou marcar ele também nesse podcast. E quero dizer para vocês, para mim foi uma experiência muito boa estar aqui nos Estados Unidos. Por mais que estou longe da minha família, Sim. experiência dobrada, redobrada, recalcada, não tem medidas. Porque quando Deus fala, a gente tem que obedecer. Melhor obedecer do que sacrificar. é verdade. E eu cheguei aqui em 2005 e fui para a igreja no final de 2007. Eita, demorou um pouquinho Ainda demorou um pra ir pra pouquinho igreja? para me encontrar Jesus. Mas antes de eu sair do Brasil, eu orei a Deus e antes de eu vim. Porque todas as coisas que a gente for fazer, a gente tem que orar a Deus. Sim. Tomar decisão na direção do Senhor.
Por que eu quero falar assim? Porque nós temos que tomar a direção de Deus. Falei, Senhor, se o Senhor me permitir que eu chegar ali, eu vou procurar uma casa, uma igreja, e vou congregar, vou fazer a tua obra. Eu quero esse privilégio de chegar lá. Então eu fiz uma promessa com Deus. E Deus agradou da minha promessa. Você fez essa promessa no caminho ou lá no Brasil? Lá no Brasil. No Brasil. Porque antes de você tomar a decisão para sair, você tem que falar com Deus. Uhum. Por mais que eu ainda estava desviado da palavra do Senhor, que quando eu mudei para Goiânia, eu desviei da palavra do Senhor. Isso que eu ia te perguntar. Você nasceu num lar cristão? Quando que você encontrou com Jesus? No final de 99, não era cristão. Não. E o senhor tinha qual que era a sua idade, evangelista? Tinha quantos anos quando eu fui para Jesus? É. Aham. Eu tinha 24 anos. 24 anos. Tá certo. Na sua casa, na sua infância, eles falavam de Deus? Eles iam pra igreja? Eles eram católicos? Alguma coisa assim? Meu irmão era evangélico, Mauro. Hoje ele está desviado dos caminhos do Senhor, mas eu oro muito por ele. Amém. Vai Através voltar. da vida nome de dele, Jesus. ele ia para a igreja, nós ia. E eu vi assim, gente contando testemunho na igreja. Eu era bem menino ainda, uns 17 anos. Ele te levava junto. Aí nós ia junto da igreja, nós saía para festa lá, para as bailadas. Eu não acredito num negócio desse, não. Emendava um Como no outro assim? ali. Saia do culto e ia pra balada? Era, mas É adolescente, né? isso aí é comum para todo mundo, para os Não, com adolescentes. certeza. A juventude. E a gente vê os adolescentes de hoje no mesmo caminho errado. Acontece. Aí eu falo para eles, onde você está, eu já passei. Uhum. Então isso é bom que a gente pegou de errado lá atrás, a gente traz para a nossa vida hoje. Mas nós temos que falar para os adolescentes com amor, com carinho. É verdade. Não Lembrar que a gente já passou por essa fase. É a fase da gente fazer o que já passei. Então eu estou numa idade assim que graças a Deus eu cheguei com uma boa expectativa, quis saber que Deus é real. E muitos não têm o mesmo privilégio que eu tive de chegar à idade que eu tenho na presença de Deus. É Outros verdade. Glória a Deus. podem ter morrido, outros não podem ter conhecido Jesus. Então, assim que eu falo, a minha experiência de vida aqui, o que Deus tem falado comigo, pastor Esther, através de mim, eu ia alcançar muito da minha família no Brasil. Amém. Agora, se a gente ser exemplo pra gente, da família da gente, é a coisa mais difícil que tem. Isso é Desacreditado. verdade. Mas quando a gente busca a presença de Deus, fala das coisas de Deus, fala de dentro das coisas do céu, aí as pessoas que duvidavam de você começam a acreditar em você. É, as pessoas estão nos observando, né? Isso é verdade. Uau, então sua conversão foi aos 24 anos. Aos 24 anos. Mas andei por muitos caminhos errados depois de convertido. E até meu filho mesmo foi fora da igreja, fora dos meus planos, fora dos planos de Deus. Uhum. Mas através de tanta luta, tantas coisas, mas Deus tem nos abençoado. Amém. glória a Mesmo eu Deus. não sendo merecedor de nada, mas Deus sempre foi fiel comigo. Mesmo eu sendo infiel, Deus sempre permaneceu fiel nos meus planos, nos meus propósitos. Glória a Deus. Então, assim, é o que eu quero dizer para todos que vão assistir esse vídeo. Não adianta ninguém querer ser mais do que ninguém. É verdade. A humildade nós temos que carregar nos princípios lá de trás. E quando a gente chegar no último degrau, valeu a pena subir step by step e valeu a pena esperar no Senhor sempre, eu tenho certeza. Uau, que lindo. Glória a Deus. Glória Amém. a Deus. Uau. Palavras bonitas, né, pastor Matheus? Com certeza, com certeza. E Torinho, você disse que você fez um propósito com Deus, né? Ali, esse propósito era no sentido de sair do Brasil para ir para os Estados Unidos? Era sobre o que este propósito com Deus? Quando o propósito a gente faz com Deus é porque você já está lá embaixo. Uhum, E meu irmão mexe com lavoura lá hoje, uhum. ainda mexe até hoje. Eu plantava com ele lá, trabalhava com ele. Aí teve um ano que saiu ruim, mas eu já tinha vontade de vir no final de 2000 para cá. No final do ano 2000 eu tinha vontade. Mas só foi concluir no final de 2000, no meio de 2005. Mas quando a gente tem uma proposta e a gente quer executar, a gente põe na presença de Deus. Mas eu vim para um propósito espiritual e fazer uma vida financeira melhor também. Certo. Mas o meu projeto não é de estar aqui até em 2025. O meu projeto é de estar aqui até 2010. Ih, passou o tempo Rapaz, já, hein? foi. Há muitos anos, vai fazer 20 anos. Só 20 anos. Muita gente, né, evangelista Toninho, vem pra América e fala, eu vou ficar 2 anos, 3, 4, mas não sabe o que Deus tem preparado. Não.
Não é? Deus tem planos maiores, melhores pra gente. Foi da mesma forma com a sua vida. Você planejou uma coisa, Deus tinha outra. Tinha outra, mas quando a gente tem uma escolha diante de Deus, que a gente quer ver, a gente também tem que pensar nas consequências também. É verdade. E às vezes as consequências não é só dinheiro, que a gente não pode passar aqui, a gente chega como um recém-nascido, não sabe falar, não sabe andar, não sabe pedir, não sabe nada. E não conhece E ninguém. não conhece assim quase ninguém. Ainda bem que nós temos um grupo de brasileiros que acolhe as pessoas, por mais que não seja bom demais ou nem ruim demais, mas é estável. Mas nós sabemos, depois que a gente chegamos aqui, a gente sabe se deixar, as pessoas também vai se incomodar também. Sim. E as pessoas muitas vezes mantêm uma linha dura para a pessoa já pegar o rumo logo cedo na vida. Então foi assim, mas o meu caso não era assim, porque eu já cheguei determinado para fazer aquilo que eu queria. Você já Ok. conhecia alguém quando você chegou aqui? Conheci o Vanderlei e o José, Ah, que da legal. minha cidade também. Também de Paraúna? Olha que Também. Tem legal. uma galera de Paraúna aqui, não é? Tinha, já foi muita gente embora, mas tem muita gente aqui ainda. Tem o Tem evangelista. Toninho agora. É o representante de Paraúna aqui na minha área. Eita. Eita, glória a Deus. Então, conta um pouco pra gente do seu retorno para os caminhos do Senhor quando você estava aqui na Califórnia. Como que aconteceu? Como que você foi para a igreja aqui? Quando eu cheguei, ainda fiquei esse tempo fora dos caminhos do Senhor, mas O senhor chegou que ano aqui? em 2005. 2005. E em agosto, dia 5 de agosto de 2005, eu cheguei aqui na cidade de Richmond. Você veio direto para Richmond? Vim direto para Richmond, Que não morei em legal. outro estado, não. Olha. Privilégio de estar aqui na Califórnia, né? É muito bom de estar aqui, é um lugar caro de viver e tudo, mas já foi mais fácil também. 2009 teve uma crise muito grande de trabalho, do caso da crise imobiliária, que teve uma recaída, então isso é normal para esse país aqui, mas quem tem Deus sempre passa, dando por uma grande aflição que teve em 2009, teve mês de eu trabalhar em 7 meses, eu trabalhei 4 dias. Uau. Mas nesse tempo, cada vez que nós passávamos, nós fazíamos churrasco quase todas as semanas. Era difícil, mas E ainda fazendo a obra dava. de Deus. Isso aí que é bom, a Glória gente a Deus. confiar no Senhor. É Então verdade. eu não vi dificuldade nenhuma. Então eu conto isso hoje. Hoje, se cai uma crise daquela, muita gente vão embora para os seus países, tudo. Muita gente foi embora, né? Em Muita 2008. Eu quero aconselhar as pessoas que chegam, não tem estrutura financeira, nem trabalho assim fixo, mas eu quero falar, a pessoa tem que construir um teto, fazer uma renda, e guardar um pouco de dinheiro, porque quando a crise vier, você passa pela crise, Olha aí. você não quebra seus propósitos, você não quebra aquilo que você quer. E muita gente entra em problema porque não tem a sabedoria de investir em si mesmo. Nós temos que investir em nós mesmos. Porque quando nós investimos em nós, na vida espiritual, na vida financeira, na vida conjugal, ninguém vai falar mal, ninguém vai falar, tá devendo, ninguém tá fazendo isso. E eu nunca passei por essa crise aqui, graças Glória a a Deus, até Deus. hoje. Deus Que te deu essa bênção, evangelista. sabedoria no financeiro, né? No financeiro. E na minha conversão aqui, eu não gostaria de esquecer dos meus princípios, porque quando eu cheguei, quando eu fui para a igreja, eu fui para a igreja do pastor Luiz Cláudio e pastor Irene. Eita, que Eita. legal! Fui lá na igreja da pastora Irene. E como que o senhor ouviu da igreja deles? Eu ouvi É como e você ouviu falar? aprendi. Eu ouvi falar assim da igreja, e foi um rapaz que nem era evangélico, falou para mim, falou, olha, tem uma igrejinha de uns pastores pretinhos aí, Aham. que vou identificar muito com ele. Eu falei assim, não, eu preciso de voltar. Olha só, Toninho. E aí eu voltei numa segunda-feira, Você lembra desse culto? a lembra, o culto deles era dia de segunda, Conta aí. numa sala, numa prima deles lá em Oakland. Em Oakland, Em olha. Oakland, às 7 da noite. Você saiu daqui de Richmond pra bater lá em Oakland. Para no bater culto. lá em Oakland. E eu achei engraçado que quando Deus tem promessa na vida de alguém, Deus fala também de 3 coisas. Pela palavra, né? Que é a maior revelação, é a palavra de Deus na Bíblia. Com certeza. Pela através do profeta. Uhum. E Deus pode revelar em sonhos também. Sim. Mas nesse dia, Deus usou a pastora Irene. Falou assim, ô rapazinho, levanta aí. Ei. Nem te conhecia. Não, não sabe nem quem eu era. Tinha acabado de chegar na igreja. Tinha acabado de chegar no culto, nem na igreja não era. Ah, E falou assim, põe de pé aí. Levanta aí, vem aí. Aí tremeu. Foi desse jeito que ela falou comigo, rapazinho. E aí ela falou assim, levanta. Eu levantei. Aí como vem aqui, eu comecei a caminhar. Quando eu cheguei até uma distância de uns 2 metros dela, ela falou, para aí.
se você acredita em revelação, eu falei assim, ela falou assim, pois é, entre eu e você, vamos supor que tem um abismo, e você tá 2 passos dele para cair dentro. Meu Deus. Mas volte para os caminhos do seu se você quiser, mas se quiser continuar, continua, que a vida é sua, a decisão é sua, tá bom? É isso que eu tinha de Deus para você. Na lata, assim? Aham, e falou assim, para voltar pro seu banco. E eu falei assim, eu sei o que Deus tá falando comigo. Forte, hein, Toninho? Então, foi forte. Forte, hein, evangelista? Meu Deus. E quando acabou a pregação, eu não esperei a fazer apelo, eu voltei para os caminhos do Senhor. Glória a Deus. E esse que foi minha maior vontade, assim, de eu saber que eu cheguei aonde eu queria chegar, na palavra de Deus, aonde Deus fala. Que bênção, evangelista. Então, e o tempo foi passando também, no ministério delas também, e eu quero falar uma coisa. Hoje o pastor, a pastora e o Daniel dormem no Senhor. Sim. Em 2016, fui para a igreja do pastor Eugênio. Lá estou com ele firme até hoje também. E eu sei que Deus tem um propósito na vida de cada um. Hoje estou com ele ali em Sacramento, no trabalho, na 1921, na Arena Boulevard, Sacramento. E quero dizer para todos, servir o Senhor é muito bom, muito maravilhoso. Uma experiência com Deus. Uau. Evangelista Toninho. A gente chama Evangelista Toninho, você vai pegar várias vezes nesse podcast a gente falando Toninho, porque nós somos muito amigos do Evangelista Toninho. A gente tem muita história junto. Tanto eu, desde a época da minha mãe, eu quando ainda era solteira, e o pastor Mateus também. Exatamente. Então nós somos muito próximos do Evangelista Toninho. Amém. Evangelista Toninho, quando você voltou para Jesus lá com a pastora Irene, o pastor Luiz Cláudio, qual era o nome da igreja? Ministério Assembleia de Deus? Assembleia de Deus Missionária Água da Vida. Água da Vida. Um nome forte. Lá você foi discipulado, lá você foi pastoreado e você foi fiel ao pastor Luiz Cláudio até a morte dele. Primeiramente, fiel à palavra de Deus. Não, sim, mas com digo certeza. assim, você respeitou Acompanhou a autoridade o pastor, dele, né? acompanhou, andou do lado dele até o Senhor levar ele. Não, com certeza. Eu não vi assim, porque, gente, a coisa mais fácil do evangelho é você seguir a risca que Deus tem. Tudo que Deus coloca no seu caminho, na cobertura espiritual, você tem que estar submeter à direção de Deus da vida dele, porque nós chegamos aqui no Brasil, a Assembleia tem a doutrina delas lá, e nós temos o pastor que é da Assembleia do Rio de Janeiro, que tem a doutrina dele. E chega gente de todos os jeitos nas igrejas. O que eu falei, num dia numa reunião, eu falei assim, nós temos todo quanto é tipo de sabedoria, na igreja minha era assim, na minha igreja era assim, não. Nós temos que ser assim, nós temos que fazer umas ideias, trazer para o pastor, e ele tem que saber aprovar, porque o anjo da igreja é ele, foi ele que foi constituído o anjo da igreja, nós temos que submeter às autoridades, porque é ele que vai orar por nós, vamos estar nos apresentando a nossa vida para o Senhor. Então, a coisa mais fácil é você obedecer quem está sobre sua vida espiritual. Se você não sair disso aí, tudo vai bem. Tem uns dias mal, mas é no seu particular. Mas com seus líderes, com a sua liderança, você não sai fora de controle hora alguma. É assim que eu aprendi. E com eles também, sobre discipular, culto de ensino aqui na América, nós sabemos que é muito bom para quem quer aprender e sair. Mas as pessoas que têm dificuldade sempre de participar, né? De participar de um curso de ensino. É verdade. E muitas vezes, se tem curso de teologia, nem quer fazer mais. E tem muita gente mal preparada também para estar na frente das obras que acha que é, mas não é. E chamado pastoral também, pastores, a gente vive fazendo assim as coisas, mas a pessoa tem que querer aquele ministério, tem que fazer por onde Deus colocou. Sim. E muitas vezes tem muitos trabalhando que nem Jonas. Tem um chamado, mas não quer ir. E tem muitos que não tem um chamado, mas quer ir também. O que eu vejo nessa trabalhada é que nem Pedro, quando foi chamado por Jesus no barco. Ele não foi chamado ali para aquele dia, foi chamado para depois. Então, assim, somos nós. Às vezes nós convertimos hoje, não vamos trabalhando, Deus vai lapidando a pedra, trabalhando. E nós temos que ter experiência com Deus para fazer a obra de Deus. Sim. É assim que eu aprendi. E eu não estou preparado nunca. Toda vez que eu vou falar da palavra de Deus, me dá um temor na barriga, um frio na barriga, porque a palavra não é minha, a palavra é viva e eficaz. A responsabilidade, A o temor, né? o temor daquela palavra, o zelo. do Senhor. Glória a Deus por isso. E hoje o senhor está ali sendo pastor local dessa congregação
em Sacramento debaixo do pastor Eugênio, e nós sabemos que é uma coisa difícil pastorear na América, cuidar de um povo, cuidar de uma igreja. Precisa de coragem, precisa de estudar a Bíblia, que nem o senhor falou. É muito difícil o pessoal vir para o culto de ensino, mais difícil ainda é o povo vir no culto de domingo, né, pastor Nossa, Matheus? meu Deus. O povo aqui na América só quer trabalhar, trabalhar, trabalhar. Como foi com você nesse sentido? Porque você veio para a América também para fazer dinheiro. Você sabia, como que fala, regular, balancear bem, tipo, segunda, terça, quarta, quinta, eu vou trabalhar, mas no domingo eu vou para a igreja? Você sempre pensou assim, domingo eu vou para a igreja, Senhor. ou o Senhor falou com você sobre isso? Eu acho que eu sempre pensei, todos os dias é o dia do Senhor, mas domingo e os cultos de ensino sempre eu fui. Desde quando eu mesmo? converti, sempre eu fui. Sempre eu fui gostar de abrir a igreja, vequeava a igreja, limpava a igreja. E aqui as pessoas tinham dificuldade de ajudar na limpeza, de ajudar, não sei. Sempre eu fiz com amor, fiz assim, trabalho de porteiro nas igrejas por muitos anos na minha igreja, da pastora Irene com o pastor Luiz. E não vejo dificuldade de fazer o que é de melhor para Deus. O Senhor tem um coração disposto a servir, né? Sempre teve. Para ser um líder, primeiro a gente precisa servir, saber servir. Graças a Deus a gente vê isso na sua caminhada. Você sempre serviu a igreja local, sempre foi fiel aos seus pastores. Glória a Deus por isso. Hoje as pessoas só querem chegar, né, no topo, na liderança, mas eles não querem ser servos. E só para te falar assim sobre o nosso trabalho em Sacramento, Sim. nós temos um culto só em Sacramento, nós não tem culto de ensino, porque às vezes eu estou cobrando culto de ensino para aqui, as pessoas vão ver, mas nós não tem de fato, mas aqui na São Pablo, nós temos o culto de ensino nas terça-feira, Sim, com o pastor Eugênio. com o pastor Eugênio, então nós congregamos lá, nas terça-feira aqui, na cidade de São Paulo. Então, quer dizer, nós só temos um culto no domingo até que a igreja volta a crescer lá. Então, nós temos um culto de ensino lá, Sim. com um grande poder da palavra. E é assim, mas o que eu acho mais bom nisso aí, que a gente vê tudo nessa caminhada, é que as pessoas têm sede de servir a Jesus. Isso é lindo. Ainda tem muita gente com sede da palavra de Deus. E a gente não pode acusar ninguém. A pessoa, assim, às vezes chega gente da outra igreja, na nossa igreja, e eu falo assim, olha, aqui o nosso objetivo é falar de Deus. No final do culto, nós vamos orar com imposição de mão e com óleo. Amém. Se do alto não vier, nada podereis fazer se não diz a palavra do Senhor. Isso. Então nós vamos abençoar, profetizar aquilo que está dentro da palavra para a vida dos que estão chegando. Então nós sabemos que a seara tão grande, mas poucos são ceifeiros. Mas do pouco ceifeiro, se tiver, pegar com amor e com carinho, nós vamos vencer sempre. Sim, sim. No nome de Jesus. É verdade. E Tony, e evangelista, e o que o senhor aconselha para estes que estão chegando aqui na Califórnia, estes que estão chegando, que nem no seu caso, você chegou aqui, por mais que você tinha aceitado Jesus no Brasil, você estava um pouco afastado aqui e conheceu logo quando visitou a igreja do pastor Luiz. Mas o que o senhor aconselha para estes que vêm como cristão, ou mesmo que estes que vêm como afastado da palavra de Deus? O que o senhor aconselha logo de chegar aqui, nos Estados Unidos no geral? Creio que primeiramente tem que buscar a face de Deus. Porque é Deus que abre as portas e abre os caminhos. Mas eu aconselho, se tem alguém no Brasil que tem o foco de vir, se vê antes de vir, ora a Deus antes de sair do seu país, para vir para um país distante da família. Por que eu quero falar distante da família? Uns largam as mulheres, uns separam no Brasil, outros vêm para cá, faz barganha com Deus. Eu não aconselho a pessoa sair, vir no meio do caminho e trocar todos os objetivos que ele fez, que construiu há anos, ou que fez projeto para anos, chega aqui, conhece o dólar, troca em torno de tudo. Para mim, no meu pensamento, as pessoas pensam muito no green card, mas o green card dá o direito de ir vir. Amém. Se Deus tiver um green card para um cristão que chegar do Brasil, permanece na palavra, Deus vai conceder o jeito de abençoar. Amém. Que as pessoas buscam, se não tem muito conhecimento da palavra, busca uma igreja que dá uma palavra boa, verdadeira, que tem grandes amigos, mas uns amigos que vai te levar para cima. É assim que eu aconselho as pessoas. Desistir de Deus nunca. Perseverar sempre, desistir nunca. É esse o objetivo. Buscar conhecido na palavra, fazer curso de teologia. Igual na minha igreja. Eu estava com a pastora Irene, ela falou um dia para mim assim, me falou, Tony, você tem que fazer curso de teologia para você aprender mais coisas.
Uhum. Só os cursos de ensino não é ruim, você tem que estudar, fazer evangélico, fazer as coisas. Eu falei, mas com quem é que eu vou fazer? Com o pastor Eugênio. Olha só. Ele é o professor de teologia da nossa igreja. Você vai fazer com ele sim. Eu olhei nela e disse, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Ela falou, tem. Porque quando você vê as pessoas falar de Deus, às vezes você não grava na cabeça, que nem muitos gravam. Mas do pouco que você gravar, as pessoas não vão passar você para trás. Sim. Aonde está isso na Bíblia? De onde você está falando? Então, isso é muito bom. Então, a gente aprender de Deus nunca é demais. Sempre é pouco. E quando a gente buscamos com Deus, será muito maravilhoso. Que legal, glória a Deus. A pastora Irene já conhecia o pastor Eugênio, hein? Uhum. Pastor Eugênio muito conhecido na área. Acho que é o mestre de todos, né, pastor Matheus? Sim. Ô, evangelista, deixa eu te falar. E o senhor tem alguma experiência que o senhor teve aqui com Deus, que o senhor pode compartilhar aqui conosco, que foi assim, meu Deus, que sobrenatural. A gente quer ouvir as histórias Assim, boas. o senhor tá aqui quantos anos? Eu tô há 19 anos. Há 19 anos. Tá quase 20 anos. Conta aí pra gente algumas experiências que o senhor teve com Deus durante este tempo. Até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje. Teve muitos, mas uma delas que me marcou muito, eu estava no ministério do pastor Luiz. Foi com uma senhora que estava com câncer. Aí tinha uma mulher, amiga minha, falou assim, Toninho, tem uma mulher que vai morrer por esses 20 dias e ela tá com câncer. Eu falei assim, deixa eu falar de Jesus para ela, que de repente nós ganhamos pelo menos a alma dela para Jesus. Uhum. Fala com ela que a gente vai lá. Aí ela falou com essa mulher, e ela falou assim, tá, pode falar pra eles virem. Aí na outra semana ela falou, não, nós não vai, não quero eles aqui não, porque crente é um povo atachado, é um povo enjoado. Ela não Mas queria receber os eu crentes. falei pra Nete assim, falei assim, não, Nete, ela chama Marinete. Eu falei, não, Nete, Jesus não desistiu de mim, mas fala pra ela, que eu quero falar da palavra de Deus pra ela. Fala com ela que eu quero ir lá. Porque pelo menos a alma dela tem que ganhar pra Jesus. Deus não desistiu de nós, por que nós vamos desistir das pessoas? Exatamente. Forte. Nós tem que ajudar. A palavra de Deus nos diz, no livro de Romanos, nós temos que cuidar com os fracos na fé. Não é porque eles são evangélicos, tem que ser fortes, não. Eles é fraco porque pensa em muitas coisas. Aí eu peguei e falei pra ela, ela pegou e falou, não, pode falar pra eles virem. Resumindo, em 3 semanas, um dia eu em casa parado, numa sexta-feira, esse dia eu não fui trabalhar, tava dormindo minha soneca, de costume à tarde, que eu tiver parado eu descanso. E aí eu acordei, Deus falou comigo assim naquela tarde, assim, liga pra sua amiga, que você vai fazer uma visita na casa da amiga dela hoje. Ela chama velho. Deus não me falou o nome dela, não. Eu falei, vou lá na casa dela, então, Senhor. Se eu sou que tá falando, peguei meu telefone, não pensei 2 vezes, era 2h16 da tarde. Liguei e falei, Nete, fala pra sua amiga que hoje eu vou lá na casa dela às 7 horas. Deus tá falando, Deus vai garantir. Com certeza. E ela ligou pra essa mulher, ela falou, não, vocês podem vir que hoje eu tô esperando. Uau. É de Deus. Deus tinha preparado o coração dela. Deus já tinha preparado o coração. E o bom, que a gente não tem de descansar das pessoas na primeira vez que fala. É verdade. Exatamente. Uau. E disso a gente chegamos lá, ela não aguentava ficar em pé, nem a distância daqui ali na rua. Ela já deitava de novo, esperava as pessoas chegarem deitadas no sofá com a porta aberta. E a pessoa que passava, fechava a porta. Aí nem ela deitada, eu sentei assim numa mesa do lado dos pés dela, ela deitada, com a mão na cabeça. Aí ela vira e falou pra mulher assim, pra Marinete, falou assim, se você não sabe, aquela hora que você me ligou foi Deus que mandou, porque eu já tava com o copo de veneno preparado em cima da mesa pra mim tomar. E você me ligou e falando que ia vir com os meninos aqui. Aí eu falei aí ela pegou e falou pra mulher assim, tem que agradecer. Aí, porque foi ele que me ligou e falou assim, liga lá agora e fala que hoje nós vamos fazer uma... Uau. Então isso foi uma experiência forte e engraçado que naquela noite levei ela em João 6, em João 14, verso 6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai não ser por mim. Eu preguei esse versículo para ela e comecei a falar da vida de Jó para ela também, levando ela na palavra. E no final, ela converteu naquela noite. Glória a Deus. E ela tava com 8 meses pegando as coisas no pega-já, que é aquele negócio de tirar as coisas da geladeira, que no negócio que ela não pegava. Nessa noite, que quando eu orei no outro dia, ela já foi limpar a casa, converteu, foi para a igreja e teve uma experiência com Deus. Mas o que eu mais achei engraçado na vida dessa mulher, tinha todo motivo para morrer. Por quê? Quando ela chegou aqui, ela perdeu o marido dela
num assalto, os assaltantes foram assaltar o marido dela, que é americano, matou o marido dela com 2 anos de casado. Meu Deus. Tragédia. E no Brasil, um filho dela foi diagnosticado com câncer. E morreu com câncer, o filho dela, o mais velho. E ela foi ajudar o mais novo, colocou uma pizzaria pro mais novo. E o mais novo sofreu um assalto, morreu num assalto. Meu Deus. Então, quando eu peguei essa passagem dela, eu falei assim, Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu o gato, perdeu tudo, perdeu... Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, que Deus não pode te restituir o seu marido, não vai te restituir os seus filhos, nada. Mas Deus pode te levar para morar no céu, nas mansões celestiais. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Não adianta eu vir aqui falar para você que Deus vai te curar, que eu não sei se vai te curar. Às vezes Deus não tem, mas o projeto de salvação para sua vida Deus tem nessa noite. E se você quiser erguer sua mão e confessar o Senhor como seu Salvador, Deus pode te dar as mansões celestiais a troco de nada. Glória Porque a a Deus. vida é dele, quem te deu foi ele. E você veio sozinho nesse mundo. E você vai voltar sozinho. Seus filhos veio sozinho, através de você. Mas vai voltar um dia sozinho. Com você ou sem vocês, vai voltar do mesmo jeito. Então, o que eu mais penso assim, se nós orar, ele vem. Se nós não orar, ele vai vir do mesmo jeito. Então, se nós sabemos que ele vai vir, e se orando e não orando estão vindo, então eu falei para assim, busca a presença de Deus, que Deus vai te dar o melhor. Você Uau. pode se aliviar. Então, isso é uma experiência das boas que eu tive aqui com Deus. Gente, que história Mas evangelista. E às vezes eu não fui chamado, aí eu penso assim, eu não fui chamado para multidão, mas de onde eu andar, eu quero fazer a diferença com o nome de Jesus, para que as almas venham ceder ao Senhor. Glória a Deus. Gente, ela Forte, tava viu? com um copo de veneno preparado pra tomar, acabar com a vida dela. Uhum. O Satanás já tinha preparado a cilada. Porque Uau. a cilada, se o Satanás, a palavra nos diz que Satanás fica ao nosso derredor por 24 horas. Rugindo como um leão, né? Hoje como um leão. Mas entre nós e o Satanás tem um anjo do Senhor nos guarda. Aleluia. Aleluia. A gente não tá à mercê do Não tá Satanás. sozinho. Não, Mas não pode vacilar. é verdade. Não pode dar pega. bobeira, não. É verdade, glória a Deus. Deus sempre dá um escape. Vai escapar. Mas você vê, pro escape vir, a gente tem que estar ligado. Porque Verdade. Deus falou com você, você teve a coragem de pegar o telefone e ligar e ir atrás. Verdade. Eu achei lindo que o evangelista falou, pastor Mateus, que a gente não pode desistir nas pessoas. Jamais. No primeiro não que a gente recebe. É difícil evangelizar, ganhar almas para Jesus. E a gente recebe muitos nãos. E a realidade, pastora, eu quero dizer o seguinte, e às vezes as pessoas querem desistir de você, nós não desistimos, falamos sempre a verdade no amor No amor. e na palavra, as pessoas vão voltar. Amém, é verdade. Às vezes não volta para consertar com você, mas volta para outra igreja. Fala, irmão, se você não gosta, porque se chega, faz e quer ir, desata a sandália e deixa aí. Yes. Oh, mas vai debaixo da bênção, tudo. Mas vai na fé que você vai conseguir. Porque tem tantas igrejas aqui na Beara. Poxa. O que eu acho melhor, assim, é a pessoa, às vezes, quer degradear. Quer falar que o pastor é bom, o outro é bom, outro que não. Tem ninguém bom. Quer criar guerra, né? Quer criar guerra Desnecessária. entre as igrejas. O que eu aprendi durante esses 20 anos é que a palavra é uma só, ela não mudou. Aleluia. A palavra continua sendo a mesma, as portas continuam estreitas, ela não se alargou para ninguém, para evangelho nenhum, e Deus não mudou para fazer barganha com ninguém. Esse Deus que eu conheço é o Deus que cura o aleijado, faz o cego enxergar. Aleluia. Então é onde tira o homem do lamaçal, tira aqueles que não são, põe para confundir aqueles que acham que são. E é assim que é o evangelho, eu não vejo ele diferente. E tem muita gente que soberba. E a palavra de Deus nos diz que Deus resiste ao soberbo. E dá graça aos humildes. Dá graça aos humildes. Então, humildade para mim não é sinal de andar todos que Desarrumado. nem um homeless. Não, isso não é sinal de humildade, é sinal de porqueira mesmo. É verdade. Uhum. Mas eu quero dizer o seguinte, a pessoa humilde é quando você vê falar de Deus, ter o carinho pelas pessoas, e não é fazer de bobo. O pior da pessoa é quando ele acha que a pessoa é boba, e a pessoa só tá ali olhando e diz assim, o que ele tá pensando? Muda ele. E assim eu vejo, nós temos que caminhar nessa caminhada, é quando tem Jesus mesmo no negócio. Por mais que as coisas estejam difíceis, mas Deus sempre coloca alguém na sua frente para te ajudar. Aleluia. Sempre Deus abriu as portas. E aqui neste país, eu só trabalhei aqui também, até hoje, para 3 pessoas fixas. É mesmo? Aham.
Então, não andei muito tempo. Na companhia que eu estou trabalhando agora, eu voltei para ela, estou há 18 anos nessa companhia. Uau! Então, saí, fiquei pouco tempo, voltava e voltei de novo. Então, a Bíblia dá os direitos, nós orar pelo nosso patrão. Yeah. E o que eu acho bom da palavra de Deus, ele não fala se ele é crente ou se ele é um descrente, tem que orar, abençoar com as nossas orações. Então, se você abençoar o local que você trabalha, o patrão que está o direito de você ser próspero, trabalhando, porque dinheiro não é riqueza. Dinheiro tem que cobrir as nossas necessidades e nós fazer o que nós não queremos fazer. Nós temos que fazer algo no Brasil, sabe por quê? Eu que eu observo também aqui falando para as pessoas, é que ele vai voltar um dia. Sim. Eu tenho filho lá. E é o que eu penso assim, eu tenho que ajudar meu filho, minha velhice, eu tenho que fazer alguma coisa que quando eu sentar, valeu a pena fazer e ainda continuar fazendo até Jesus voltar para mim. Amém. Amém? Tem que ter sabedoria para cuidar das coisas aqui, né? Sobreviver aqui. Que às vezes as pessoas pensam, ah, mas é dólar. Não, mas a gente ganha em dólar, gasta em dólar, paga o aluguel em dólar, Exatamente. tantas coisas. E tem que investir no Brasil. Não é o destino final aqui. Não é mesmo, né? Alguns vieram para ficar, né? Por exemplo, eu e o pastor Matheus, a gente não se vê morando em algum outro lugar que não seja aqui. Mas Amém. o senhor tem vontade de voltar, tem um filho lá, tá preparando as coisas. É Deus que dá sabedoria. Amém. E enquanto não chega o tempo, a gente segue trabalhando na seara do Senhor. É. Mas eu achei lindo esse comentário que o senhor fez de que a gente tem que plantar a semente, sabe? De evangelizar. Hoje em dia, as pessoas ficam muito cômodas, né? De, ok, eu sou crente, então eu vou ir pra igreja. Eu vou congregar, eu vou escutar uma boa palavra, vou escutar um louvor. Mas Deus não chamou a gente só pra ser crente, evangelista Antônio, né? Verdade. Deus chamou a gente pra anunciar ao mundo a salvação. E hoje em dia as pessoas estão bem cômodas, né? Conformadas, mas esse conformismo nunca chegou até o Senhor. Porque o que eu conheço de você é sempre assim, culto no lar. Visita por mão, visita por mão. A gente não fica preso na igreja, nas quatro paredes, não. E Aquelas isso era são uma pergunta parte, que né? eu queria fazer mesmo. Quem que ensinou o senhor, evangelista Antônio, a ser dessa forma de ir visitar as pessoas, buscar as pessoas? Quem que incentivou isso ou isso veio de você? Deus ali te deu esse dom para estar alcançando as pessoas que estão longe? A minha pastora, ela gostava de fazer muita visita. Pastor Irene? Pastor Irene. Aham. E com isso, nos cursos no E lar, você sempre ia? eu sempre ia. Sempre era assim, ela me chamava, é o primeiro que ela me chamava. É mesmo. Aham. E nesses cultos no lar, e eu vi muita experiência com Deus. Deus agir no nosso meio assim, do nada, e fazer muitas coisas grandes. Então, isso foi um desejo do meu coração, desde a primeira vez que eu fui, que eu vi, e falei assim, eu quero fazer assim. O certo, porque Deus, muitas vezes, fala no culto no lar, mas não fala na igreja. É verdade. Porque tem gente que não está preparado para ir na igreja, para ouvir uma palavra, mas no culto do lar, ele recebe no culto do lar, mas vai ir para a igreja. Aí é onde que a pessoa tem que discipular as pessoas novas convertidas, sempre querer fazer o bem daquele jeito, mostrar o caminho certo. Assim que foi instruído para fazer, levantava 1h da manhã, ia buscar pessoas endemoniadas longe daqui, tipo assim, 80 milhas daqui, que eu não vou citar o nome, então a gente Não, fica demais. Sim, sim. tive essa experiência. E o senhor nunca sentiu, tipo assim, ai meu Deus, 1h da manhã, ai meu Deus, de Pastora novo, Irene e me de novo. chamando. Ai, meu O Deus. senhor sempre gostou de exercer a obra do Senhor. Sempre, Nunca foi um peso. nunca. Glória a E Deus. muitas vezes eu trabalhava muito, e muito mesmo. Quando a gente trabalha aqui, chega aqui, a gente trabalha muito. E o Então, senhor trabalha com o que mesmo? eu trabalho hoje com demolição, É com pesado, máquina. trabalho Pesado, mas pesado. hoje mesmo eu pesado. trabalho mais com máquina, graças a Deus. Então Deus me desenvolveu uma habilidade para mim trabalhar mais fácil também. Eu já mexi com máquina desde o Brasil, mas não com reta escavadeira, mas foi aqui. Mas que cada trabalho que a gente vem fazendo, aperfeiçoando, não é pra gente querer ser mais, porque ninguém nem querer ser Sim. algo diferente. Então, para mim, é um trabalho a mais, que não dá o direito de eu cansar tanto. Mas quando eu trabalhava naquele tempo, eu não trabalhava com máquina. Mas quando eu falava que ia para a igreja, servir o Senhor, que eu ia tomar um banho, meu cansaço saía no ralo. É mesmo? Glória a Deus. Voltava renovado. E a palavra do Senhor nos renova cada dia. É verdade. E nunca desistir de buscar. Tem dificuldade com qualquer um, tem, mas nunca desistir de buscar, porque eu sei que o melhor de Deus está por vir. Então, nunca achei que tá bom. Nunca achei que é hora de descansar.
Nunca achei que é hora de parar. Sempre é hora de cavar o poço, sempre é hora de caminhar. A guerra não para. Porque um soldado, mesmo machucado, ele tem que batalhar, ele tem que vencer. E vencer sempre. Nós fomos chamados para a batalha. Nós fomos chamados para a guerra. Nós lutamos não é contra sangue nem carne. Então nós lutamos contra as potestades nos ares. Então isso é uma palavra onde que eu preguei ali em Sacramento. Então nós temos que estar em perseverança no Espírito. Em oração, ligado. Então, às vezes, se eu tiver uma divergência com você, isso não é nada. Sim. Ah, podia tirar aquele casal de pastor da minha frente que eu vou ser melhor. E se Deus fizesse, era fácil. Não. Se entra um, sai outro. Quem tem que mudar sou eu. Quem tem que ser diferente sou eu. Então, sempre nós temos que jogar para nós mesmos aquilo que nós queremos de bom. E se nós não pegamos o que é de bom para nós não vamos dar certo com ninguém. É verdade. Uau, então foi com a pastora Irene que você começou a ir nas Amém. visitas, Amém. no lar, ver as experiências. E esse amor pelas pessoas só foi crescendo. Então, ali acompanhando o ministério da pastora Irene, do pastor Luiz Cláudio, você viu o amor que eles tinham pelas vidas, pela obra. E outro também, assim, quando vocês falaram, eu estava um recém-convertido em Paraúna. Uhum. E eu estava dormindo um dia. Acordei e tinha sonhado com a serenata. Engraçado que eu tinha sonhado com a serenata, os irmãos cantando na porta da minha casa. E Deus já me dando experiência. Quando foi uma meia hora a mais, depois que eu estava acordado, começou a serenata com os mesmos hinos. E eu me arrepiei todinho naquele dia. Uau. Então, a gente tem uma experiência de recém chegar na presença de Deus. Então, é a coisa que foi me animando para tudo. Eu falei, Senhor, como eles vêm me visitar, mesmo eu não sendo merecedor de nada, o que esse povo tá vendo em mim? Pastor Vandelan, pastor Luiz em Paraúna, eles investiam muito em mim. Então, depois que eu tô aqui, falei assim, o que foi feito para mim lá atrás, eu quero ser útil para alguém aqui na frente também. Uau. A igreja, eles foram atrás de você, os irmãos te visitaram, eles se importaram desde o Brasil. Então, o Senhor já estava plantando isso no seu coração. É verdade. Deus, olha aí. Uau! E é Deus que coloca no coração das pessoas. Isso que é o amor que... um excelente amor que as pessoas têm no coração que Deus coloca. Então eu vi assim, e eles investiam em mim. Hoje eu vejo o resultado de tudo, que é Deus. Uau, É Jesus, primeiramente é Jesus. E aqui também eu tive uma experiência também com o irmão Wender. Tinha apelido de Catatal. Ele até foi embora. Eu quero até marcar ele nessa Os apelidos da Califórnia são os melhores. É demais. Meu gente. São os Deus. melhores. E eu quero até marcar ele para ele assistir esse podcast. E ele tinha um cabelo todo pintado de amarelo, brinco, pincel. Meu Deus. E toda vez que eu via ele, eu não era crente. Eu falei assim, rapaz, tem que ir para a igreja. O que você está fazendo fora da igreja, rapaz? Tem que ir para a igreja. E ele depois me contou. E eu fui incomodando com aquilo. Eu vi umas 3, 4 vezes. Aí um dia falou para mim assim, olha, eu quero ir para a igreja com você. Você chama muito para a igreja. Resumindo, ele foi para a igreja numa vigília. Ele cortou o cabelo dele parecendo que era da cor amarela da cabeça, tirou aquele cabelo, tirou os pintos, tirou os brincos, tirou Teve um tudo. encontro com Jesus. Teve um encontro com Jesus e Deus restituiu a família dele, estava separado do Brasil, Deus Oh, restituiu. glória a Deus. E Deus me usou para a vida dele, eu dei um par de aliança para ele. É. E ele está casado até hoje. Você deu o par de alianças assim, profetizando? Não, eu falei, eu vou dele? te dar o par de aliança. Para você, já que você restituiu o seu casamento, eu sei que é de Deus, eu vou te dar um par de aliança. Deu um par de aliança para Que ele. legal. E ele restituiu o casamento, tem mais outra filha com a mulher, com a Jennifer. E graças a Deus está junto até hoje. Então, quando Deus faz, irmão, não adianta querer ninguém entrar no meio, que é bom. Quer dizer, fui canal de bênção para a vida dele. Ele voltou para Jesus e deu testemunho. Cantava também nas igrejas também. Gostava muito do Elias Silva. E sempre assim, né, igreja? Se teve as recaídas, mas sempre está firme com a mulher, com as pessoas que ele Glória a ama, Deus. que ele gosta. Amém? Que lindo testemunho. Amém. Que história bonita. Nossa, tem bastante história, né, evangelista Toninho? Tem bastante história. Mas voltando, assim, uma coisa que eu quero dizer para as pessoas, quando vem para cá, nós largamos pai, nós largamos mãe, irmãos, no Brasil. Sim. E eu queria ter voltado em 2010. Mas Deus falou comigo, não era hora de eu voltar. Você planejou voltar? Eu planejei voltar em 2010.
Eu vim para ficar 5 anos. Mas como que foi isso que você planejou? Como que você ouviu a voz de Deus falando? Deus falou pra você literalmente, não é agora? Usou uma missionária para falar comigo aqui. Ó, você pensa de ir pro Brasil, você já mandou coisas pro Brasil. Eu já tinha mandado um gerador de energia, que meus planos é trabalhar no Brasil, mexer com roça lá, junto com meu irmão, plantar um pedaço para mim, com ele. E aquele motor era para mim pôr na beira de um rio, para mim pescar à noite, umas vidas boas, final de semana. Que a vida não é só trabalhar, não. Comer um peixe Mandei umas preto na coisas. brasa. Aí eu achei engraçado que Deus tomou a boca daquela missionária em profecia e falou muitas coisas boas, mas as coisas que mais me marcou, que ela falou assim, não está na hora de você voltar, você não quer casar aqui, mas eu vou te dar uma família aqui, vou te restituir. Tudo aquilo que você acha que está perdido, eu vou restituir, mas nunca é tarde. Não pense que está ficando velho para mim fazer o que eu tenho que fazer na sua vida. Uau. Mas no tempo de voltar, é no meu tempo. É no tempo certo. Aí eu fui pensando, ligando as coisas, falei assim, Deus sempre falou comigo as mesmas coisas, então eu vou ficando. E nessa caminhada, engraçado que quando eu saí do Brasil, eu estava falando com o Danizete, meu irmão, assim, sentado numa mesa, no café da manhã, e eu sempre gostei de fazer uns bolinhos de queijo, de polvilho com queijo, e a gente tomando café e falou assim, nego, quando você vai para os Estados Unidos, você vai. Mas quando você volta, foi daqui 5 anos, é meus planos. Nós vamos trabalhar junto. Ele falou assim, não pensa assim não, olha só. Ó, seu irmão Meu falando, irmão hein? falando comigo. Ele não era crente. E aí, ele pegou, falou assim, nós nem não vai ver mais. Uau, ele falou isso. Mas você vai demorar para lá um bom tempo. E no final de 2009, ele deu um câncer na bexiga. E veio a óbito, morreu. Meu Deus. E minha mãe, no final de 2021, final de 2022, minha mãe morreu. Então, no começo de 2022, perdi minha mãe. Agora, o ano passado, em novembro, perdi meu pai. Dezembro, perdi meu irmão. Infelizmente, menos de um mês. Mas aí as pessoas, mas tem que orar. Eu falei, não, isso é plano para Deus na vida de todo mundo. Sim. Então, o que eu penso assim, e falo, e a minha mãe também falou que a gente não ia ver mais. Agora, o meu pai e o meu outro irmão, não tive essa conversa com eles. Então, o que eu quero dizer para vocês? Aquele que não largar pai, não largar mãe, amor de mim, não é digno de mim, Jesus disse. Aquele que fazia a obra. Então, eu sei que minha mãe morreu em Cristo. Amém. O Baltazar também, que me falou comigo. O Donizete também converteu. Meu pai não tem certeza da salvação dele, que é só ele Deus. Eu sempre falava, mas nunca tinha convertido. O Baltazar já era crente para trás, já era convertido, tinha erguido a mão e confessado ao Senhor. Então, o que quer dizer nisso aí? E quando a gente sai do Brasil, a gente tem que pôr tudo em xeque. Que a gente pode perder filho. É verdade. E incluindo com tudo, o meu filho sofreu um acidente Recente? em 2008. Uau. Uau. E ele quebrou o crânio, quebrou tudo e Meu nada. Deus. E não ficou sequela, não ficou nada. Glória A Deus. E eu Glória quero a dizer para Deus. você, então a gente tem muita coisa que a gente passa aqui. Quem vai passar é a gente, vai passar vocês, quem vai passar. Então, eu estou fazendo a obra de Deus, não é que eu quero nada em troca. Amém. Só quero a minha salvação em troca de tudo. A gente não faz Quero barganha obedecer. com Deus. É. Porque se de fiel até o fim, né? Ele vai alcançar galardão, né? Fazendo a obra do Senhor sempre. E não quero que, tipo assim, ninguém, vamos com dó de fulano por causa disso, não. Porque a obra de, ao que Jesus sofreu por mim, por você na cruz, Verdade. isso não é nada. O que nós estamos passando aqui. Quando nós temos nossas escolhas, vem as consequências, mas as consequências minhas é para bem. Sim. Do meu espiritual é para bem. Sim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que O bem amam do que eu a amo. Deus. E o Mateus, engraçado que sempre foi Deus. E eu não preciso ir no Brasil pregar para minha família. Quando eu fui convertido, só usou alguém para pregar para mim. Usou alguém da Olha tua aí. casa para pregar para minha família, para o meu filho. E o meu filho converteu com 9 anos. Uau, olha aí. Criança ainda, que Criança. legal. E foi Glória a batizado Deus, hein? com 13 anos. Dia dos Pais daqui, eu tive uma surpresa. Ele mandou as fotos, ele não sabia, se não fosse Deus, ele não sabia que era Dia dos Pais. Eu acordei cedo, quando eu olhei no meu WhatsApp, tá lá as fotos dele batizando. Glória a Deus. Então, Deus até nisso, Deus nos honra. Aleluia. Então, irmão, entrega para Deus. Tudo que for fazer, entrega para o Senhor. Deus cuidará de tudo.
Deus, você acha que eu pedi para Deus para mandar só no dia dos pais daqui, uma coisa assim? Não, é Deus que faz. Deus se importa com os detalhes. E eu larguei meu filho no Brasil, ele ia fazer 2 anos. Um bebezinho. Bebezinho, custando caminhar. Aí, pus telefone para ele, fiz, falar com ele. Nunca deixei de ser pai. Disse, o pai bem presente dele. Faça as coisas com amor, pague a faculdade. Isso é meu dever de pai. Sim. Agora, o meu filho é bem instruído pela mãe, tem uma excelente mãe. Então, quer dizer, não ficou nada validado meu menino. Vocês podem entrar no Instagram dele, ele não é influenciador de redes sociais, ele não fica em redes sociais, ele faz faculdade, ele faz curso de inglês, trabalha e tá de boa. Tá bem amparado, Tá bem amparado de pai e mãe, fazendo. Então, eu tenho orgulho do meu filho fazer tudo isso, mas é Deus que tá cuidando de tudo, irmão. Você sabe por que Deus tá cuidando de tudo? Porque Deus um dia falou comigo, cuida da minha obra, que da sua família lá cuido eu. Eita. Olha, forte. Então, isso é o cuidado de Deus. Deus já falou isso com você através de profecia, assim? 2 vezes, 3 vezes. A mesma Forte, hein? Deus. Eu acho lindo quando Deus confirma a mesma profecia várias vezes com profetas diferentes. Já aconteceu comigo várias vezes também. É lindo. É só que quem vive que pode contar como é essa experiência. É verdade. E outras experiências que eu vi aqui, pastor Esther, pastor Mateus, o pastor não pôde ver quando eu falei isso com a pastora Sueli. E ela chegou, eu falei assim, pastora Sueli, eu vejo você fazendo obra de Deus que só você e suas filhas. E tem muita gente que tá ao seu derredor, mas Deus vai tirar, vai colocar você. Aí a gente pensa assim, mas como assim? Eu não estava lá, Deus me deu essa visão. Sim. E eu falei para ela, e ela falou assim, eu recebo no nome de Jesus. Mas Deus tem a maneira de trabalhar, sem julgar ninguém. É verdade. Porque o que eu mais penso assim, pastor Esther, pastor Mateus, muita gente passa pelo nosso caminho. Passa. Sim. Davi, ele levantou as coisas de fazer o tempo para Deus, mas Deus não permitiu. Salomão fez o tempo. Então tem pessoas que vai passar pelas nossas vidas, vai ser bênção hoje, mas que Deus não vai querer por pé, porque Sim. ele pode se obedecer, pode parar de querer fazer as coisas para ele e achar criar glória para ele. Mas não é que às vezes agora vai ficar para ele, mas Deus quer uma experiência com você. Sim. É sempre um ciclo, né? As nossas vidas. Existe um ciclo de pessoas. Existe um ciclo. De amigos. Até em muitas igrejas é um ciclo de pessoas. É muito interessante ver isso aqui na América, porque nós somos uma igreja de imigrantes. As pessoas estão sempre de passagem, né? Exatamente. É um ou outro que fica, que tá aqui por 20 anos, quase 20 anos, que é o seu caso. O meu caso, 10 anos já. Já pensou? 10 anos, lá hein? nos 20. Meu Deus do céu! São poucas pessoas que vêm pra ficar. As pessoas estão sempre de passagem. Mas como é interessante ver que as pessoas passam, vêm, vão, mas Deus está sempre ali com a gente. E a gente tem uma história com cada um, né? É muito legal que a minha mãe, meu pai, nós temos uma história com o evangelista Toninho. Mesmo que você nunca congregou na nossa igreja, nós somos do mesmo reino. Amém. Nós sempre tivemos comunhão Verdade. com a igreja do pastor Eugênio. Demais. Sempre tava nos cultos lá e vice-versa. E isso é lindo. Isso que é o reino de Deus. Que nem a gente tava falando mais cedo da semente que é plantada. Às vezes a gente prega pra uma pessoa, ela não vai vir pra nossa igreja, mas tá lá congregando em outra igreja. E glória a Deus por isso. A gente foi chamado pra pregar. Mais uma alma salva pro Né? reino de Deus. Isso Não é é verdade? lindo. Isso é lindo. É verdade. Comunhão. É uma comunhão, né? Eu lembro quantas vezes... Eu sempre gosto de contar essa história. Quantas vezes a gente tava lá em casa, morava ali em North Richmond, lá na 512, na Willard, e passando umas lutas, umas provas, né? E às vezes o Tony batia lá na porta. Pastora Solinho, eita, Toninho, trouxe um pão aqui pra gente tomar café. Aí o Toninho sentava na mesa. Ó, Senhor mandou te entregar isso aqui, pastora Sueli. Às vezes era $100, às vezes era $200. Só Deus sabe as coisas que Deus falava pra você fazer e você obedecia. E quantos testemunhos a gente tem dessas histórias? Que às vezes não tinham dinheiro pra pagar um telefone, pra ajudar a família no Brasil, pra pagar uma conta de igreja. Quantas vezes o Senhor usou a sua vida? Ou pra trazer um pão. Nossa, pastor Esther, que história triste. Aí na América não tem dinheiro pra comprar pão. Ué, dificuldade na vida todo mundo passa. No Brasil,
na América. Aqui é difícil também. Mas quantas vezes, às vezes não tinha um pó de café lá em casa, mas você batia na porta, né? E a gente tem que ser guiado pelo Espírito. Eu vejo assim, muito assim, eu lembro daquela palavra de Gálatas, a partir do 5, verso 16, começa as obras da carne, os frutos do Espírito. Eu já fiz compra aqui e levei para pessoas na casa, que as pessoas chegam lá a chorar. É verdade. Falar que não tinham o que comer, não sabia nem que hora que ia comer. E Deus usar a minha vida para levar. Isso aí, irmão, não tem preço você fazer um trem. Não tem preço. E não é pro holofote, né? Não é tem pro preço. holofote. Tipo assim, eu sempre falei assim, ô Jesus, o Senhor é tão bom na vida dos outros que eu tô no lugar de ajudar. Sim. Se fosse eu no lugar de esperar, acho que eu não dava conta. Então Deus me colocou numa posição para me ajudar. Do pouco que eu tenho, eu gosto de ajudar as pessoas. E às vezes, eu vejo as pessoas assim, do nada, assim, se enfurecer contra as lideranças, contra os irmãos da igreja. E a gente, quando prepara para Deus, e às vezes quem é crente pentecostal sabe o que está falando, do que a gente tem que estar jejuando sempre. Sim. Tá Exatamente. buscando Se sempre, santificando mortificando sempre. na carne, porque jejum é para quebrar as cascas grossas que a Sim. gente tem. Não é pra fazer barganha com Deus, Não é pra fazer né? barganha com Deus, Jejum não. pra isso, pra aquilo, não é pra Não. mim, pra eu ver que eu sou pó. Eu aprendi uma coisa, não fazer jejum pedindo nada, só Olha. agradecendo. Olha aí, olha o segredo. O segredo é o seguinte, se você quer ser espiritual, às vezes a pessoa vê você assim, mas você tá consagrando, você tá cheio de Deus. Não, eu tô buscando para mim ser humilde, porque no que eu tô sendo humilde, eu tô sabendo o que o outro tá falando. E nós temos, como cristão, quem tá na frente, tem que buscar o espírito de discernimento, porque quando uma pessoa falou uma coisa, se falou fora do que tem que falar, fora da caixinha dele, você já sabe o que ele tá falando, então você não vai degradar com ele. Exato. Ou mesmo quando um se inflama contra a gente tem o discernimento de ficar na calma, na paz, ser pacificador, entender, ver além daquela situação. Verdade, porque quando Pedro arrancou a orelha de Malta na espada, Jesus falou o que com ele? Guarda a espada, Pedro, cuidado, com ferro e ferro, com ferro será ferido. Então, se eu degradei com uma pessoa, falo mal para ele, ele também me fala as mesmas coisas, nós está sendo ferido. E depois para consertar. E se Jesus estiver voltando, você morrer desconcertado. Deus não chamou a gente para ferir os outros, né? Não Deus chamou a chamou. gente para ser boca de cura. E não levantar contra o ministério de ninguém. A gente tem que ser bem. Eu sou sempre assim, gente. Eu gosto de ir em culto nas igrejas, eu me assistir o culto. Eu gosto de sentar lá, ficar observando. Porque eu tô aprendendo, gente, cada dia. É gostoso. É bom você sentar, ver um louvor bonito. Sim. É bom você ver uma palavra boa, uma palavra branda. É muito bom, Tá gente. em comunhão com as outras igrejas. Isso é lindo. E uma experiência que eu tive aqui de uma igreja do pastor Bederrim, tinha umas 10 mil pessoas. Uau, bastante gente. Igrejão, então. A igreja lá em São José é muito grande. E eu só tinha visto os vídeos dele e aquelas coisas por YouTube, né? E lá eu vi ao vivo. Engraçado que quando ele levantou para pregar, ele tem 4 pessoas que cantam os hinos da harpa com ele, da harpa cristã. Ele cantou 4 hinos e começou a ministrar na vida das pessoas. Engraçado, quando ele falou que o jovem ia receber de Deus, ele falou assim, o jovem desse lado aqui, tu recebe Deus. Ele levantava a mão, recebia tanto poder que caía para lá. Glória a Deus. Isso foi a igreja, ele pegou o paletó dele. E eu falo isso, não fico maravilhado não, porque Deus pode fazer. Sim. Deus pode usar qualquer um. Deus basta pôr na brecha, não acredito não. Então vê, ele passou o paletó dele lá embaixo, eu tava lá em cima. Passou um vento para sentir passar de uma caminhonete perto de mim. Olha só que glória. Uau. E umas 50 pés de pessoas, assim, de largura, assim, tombou tudo para baixo. Gente. Então, a gente vê, mas, levanta e sai do mesmo jeito. Mas se você quiser ter experiência com Deus, você pode cair, mas você pode levantar, vou mudar de hoje para frente. Olha aí. Eu errei, mas não vou errar mais. Uau, sim. Se esse homem tem o poder de Deus, eu recebi esse vento, algo Deus quer falar comigo. Sim, Eu estou falando para quem é errado e quem admite ser errado também. sim. E às vezes ele não está falando, para quem vai receber, vai fazer do mesmo jeito, não. É para ele descer e falar assim, eu caí, mas hoje não vou pecar, não vou levantar contra o meu próximo, não vou fazer barganha com Deus. Foi uma Que experiência, uma né? experiência para mim continuar. Você acha que quem cai de um avião vai ter experiência para contar? É muito pouco.
Então, se somos nós também, aqui na Terra, caímos do poder de Deus, vamos levantar diferente. É porque tem muita gente que vai para a igreja e não quer saber de mudança, ele quer saber de quem está ali, para fazer um negócio que vai abençoar ele, de quem que pode passar a perna, gente trambiqueira dentro das igrejas, tem muitos também. Vixe, tem gente ruim, gente boa em tudo quanto é E canto. quem está na presença de Deus, se vê uma pessoa chegar forte assim, oh meu Deus, comigo não vai ter nada. O segredo é ter discernimento. Como é que a gente tem discernimento? Que nem o evangelista falou. Tá em jejum constantemente, em oração, em obediência sempre, que Deus não deixa vacilar o nosso pé. Verdade. Nossa, evangelista Toninho, queria te perguntar, você tem histórias pra contar ali da época que você cuidou bastante do Daniel? Porque Deus levou a pastora Irene, que era a mãe, né, para as pessoas que estão ouvindo da gente do Brasil, da Europa, que não conhecem aqui a região da Califórnia e da Baía de São Francisco. Pastor Irene era a mãe, pastor Luiz o pai, e tinha o Daniel, o filho, que eu cheguei conhecer na minha adolescência, caminhar junto. E eu lembro muito que ele ficava muito lá na sua casa. Porque o pai dele morava já em Sacramento, já estava em Sacramento, só que todos os amigos eram daqui. E você estava ali sempre aconselhando o Daniel. Eu lembro dos conflitos internos que ele tinha, das conversas, e muito do que ele falava pra mim, ele falava, não, o Toninho tá me aconselhando, o Toninho tá orando por mim, eu tô ali no Toninho. Você discipulou muito o Daniel, você caminhou muito ali com ele. O pouco tempo que Deus permitiu ele estar na Terra, vocês passaram muito tempo juntos. Você tem alguma experiência pra contar dessa época? Eu sempre, quando ele mudou para Sacramento, Deus colocou no meu coração. Ele vinha muito para Beare, para Richmond. Aí ele tava morando em Sacramento, mas vinha muito para cá e quando ele ficava na minha casa. E falava que era meu filho. Engraçado que eu levava ele para muitos lugares, tinha muitas amizades, embora que quando ele morreu também, as meninas que eram amigas dele foram lá em casa me conhecer. Também falou assim, eu queria te conhecer porque você é amigo do Daniel e nós trouxemos muitas vezes aqui falar muito bem de você. Então eu recebi elas bem também. Mas uma das experiências que eu tive com o Daniel, de a gente sair, foi uma vez no banco, Alfa Mega, eu fui descontar um cheque e meu cheque tava faltando meu sobrenome nele, Azevedo. Aí eu falei pra mulher assim, e ele queria falar inglês pra mim e eu ficar quieto. Falei, não, pode achar que eu resolvo pra mim, fica quietinho aí. Aí eu mais ia no banco, aí a mulher chegou e falou assim, tá faltando o seu nome aqui, falei, me dá uma caneta aí que eu vou pôr meu nome aí. Ela danou comigo, falou assim, seu patrão não sabe fazer cheque direito, não. Você toda vez que você vem aqui com um cheque, sim, eu falei assim, não tem problema não, me dá meu cheque aí ou então uma caneta. Ela falou, não, vou te dar não, você não vai descontar esse cheque não. Falei, me dá aí que eu vou voltar, me dá meu cheque. Come back my check, falei pra mulher. E ela não deixou, resumindo a história, aí ela pegou, pagou meu cheque pra mim, não deixou eu levar o cheque. E aí ele falou assim, Tony, eu queria ser que nem um ser. Ele falou pra mim, Steve, eu queria ser que nem um ser, porque eu queria falar pra você que eu ia danar que é mulher, porque eu falo inglês perfeito, e você com o seu inglês você resolveu e nem esquentou com ela pra pegar seu dinheiro. Eu falei, não, Dani, a gente não resolve as coisas, não é assim não. Porque é nessa hora que Deus trabalha no coração da pessoa. A pessoa tem que ver a sua alegria que você tem no brilho do rosto, do poder de Deus, que elas não resistem, elas vão fazer o bem pra você. Elas viram que eu não tava por brincadeira. Tava rindo, me dá meu cheque, vou falar pro meu patrão escrever outro pra você. Então, pra mim foi uma experiência que eu tive com ele. E a última foi que ele desceu pra Beara e busquei ele lá em Sacramento. Que foi a última semana que ele teve aqui. E veio pra ficar o final de semana todo. Eu busquei ele na quarta-feira. Quando foi no sábado, ele falou pra mim assim, no sábado à tarde, eu falei, vou fazer uma carne que você gosta. E você come. Ele falou, você me leva ali em Sacramento amanhã? Eu falei, leva, mas você não ia ficar até a segunda? Ele falou, eu ia, mas eu não vou poder ficar não. Jesus mandou eu voltar. Vixe. E eu vou voltar. Eu tive uma experiência com Deus aqui muito forte. Falou pra mim. Aí, só que eu não vou voltar aqui mais. Eu olhei nele assim, falei, conversando besteira, menino. Aí, quando foi no dia, você vai me levar? Eu falei, vou. Pega a Cherokee, eu tinha uma Cherokee, falei, pega a Cherokee, vai no mercado, compra uns pão e nós vai. Você que vai dirigindo, eu vou dormindo. E a gente tinha tirado a drive dele, com 19 anos, já tinha a drive dele. Aí você vai dirigindo, eu vou descansando.
Aí chegando no Sacramento, eu acordei, tava dormindo mesmo. Aí ele pegou e falou assim, quantos minutos falta pra nós chegar? Falta 15. Ah, tá, não vou dormir mais não. Mas que dia que nós vamos voltar mesmo? Ele falou, Antônio, eu vou te falar uma coisa séria. Deus não tem a beária pra mim mais. Uma experiência que eu tive com ele aqui. Ele falou, Deus não tem a beária pra mim mais. Aí eu levei ele, esse domingo, cedo, voltei. E aí, quando foi na terça-feira, ele já passou mal. Quando foi 16 dias depois, ele morreu. Então, Deus não tinha. Então, resumindo de tudo. Então, Deus fala com as pessoas também. Então, Deus falou com ele. Deus também falou com o pastor Luiz também. E eu vejo assim, foi canal de bênção na minha vida. Tanto faz a mãe, o pai, o filho. Então, para mim, foi canal de experiência na minha vida espiritual. Uma família abençoada, uma família sacerdotal que marcou a região. Eu tenho certeza, e vocês vão fazer a diferença para muitos aqui. Também. Amém. Vocês vão fazer a diferença para muitos, porque vocês ainda estão bem mais novos do que eles. E olha que a pastora morreu com 40 e poucos anos também. Muito nova. Nossa, ela morreu bem nova. Muito nova. Muito nova. O Dani morreu com 19 anos. Poxa vida. O pastor com quase 51. Então, se a gente for olhar, eles morreram muito novo. Mas Deus tem um propósito nisso tudo. Exatamente. Não é verdade? Quem pode explicar os planos do Senhor? Ninguém pode explicar. Aí tem gente que ainda é crente, fala assim, isso é maldição. Ah, não. Não. Rapaz, Que isso, gente? Vai dormir, não. E tem gente que fala assim, isso é maldição na sua família, tem que orar. Gente, a partir que a gente ergueu a mão, confessou o Senhor como nosso Salvador, todas as maldições foram quebradas. Yes. Não existe maldição hereditária. Não tem maldição, não tem macumbaria, não tem rancho. Não existe. Não tem macumbaria em estrada, não tem Aleluia. rancho queimando, não tem nada. É isso aí. O que eu quero dizer, a estrada tá livre. Quer seguir? Chama Jesus. E põe na frente que tudo vai bem. Foi o propósito de Deus com aquela família. Com aquela Todos família. dormiram no Senhor. Salvos. Todos salvos no Senhor. E cumpriram o propósito deles aqui. De Deus. Eu acho tremendo que até da minha chegada, da chegada da minha mãe, Deus mostrou pra pastora Irene. Você sabe dessa história? Não. Que ela viu uma família que estava vinda de pastores e que tinha levitas. Olha, Jesus. Eu acredito que ela falou isso. E eu não tive a oportunidade de conhecer a pastora Irene. Mas eu tive a oportunidade de conhecer Daniel e caminhar um pouco com ele. Engraçado que em 2013, né? Foi o ano que ela morreu. Nós estávamos juntos numa história, pegando umas coisas. E ela falou, Toninho, quando nós vamos embora? E nós vamos dividir um container para levar nossos trem. Falei, pastora, eu por ainda estar solteiro, não tem muito desejo de levar muita coisa, não. Mas se a senhora quiser ir, eu alugo um container com a senhora e nós vai. Que dia que só quer ir? Eu dou a passagem da senhora e do pastor. É mesmo? Ela me repreendeu na hora. Ela só tava brincando. Ela falou, ela me repreendeu na hora. Falou, Toninho, as coisas de Deus é séria. Ela falou pra mim, as coisas de Deus é séria, mas ainda tem um tempo ainda que Deus vai determinar, né? Agora não. Então eu tenho que esperar em Deus. Eu sei que eu quero ir. A sua vontade é haver até mais. Eu falei assim, não, pastor, a partir que a senhora for, eu vou também. E aí nosso ministério é tudo junto. Mas se ela fosse pro Brasil, né? Sim. Mas aí... Não quer ainda não, Toninho? Não, né? Peguei a Brasil, nosso ministério era junto. É pra de jeito. Tá muito jovem ainda, né? Evangelista. Eu ainda tenho muitas coisas pra se cumprir. Se fosse pro Brasil. Essa foi boa. Se fosse pro Brasil. A gente não entende Ei, os planos de evangelista. Deus. Eu só sei que é gostoso olhar pra essas histórias com alegria, sabe? É verdade. Honrar o legado das pessoas. A gente honra enquanto elas estão em vida, que nem a gente honra do pastor Eugênio, de muitos pastores que estão aqui na Beara, da sua vida, mas também os que já estão em Cristo, né? Como a pastora Irene, o pastor Luiz Cláudio, o Dani, o pastor Fernando também. Nós honramos o legado que eles deixaram. São pessoas que marcaram. Pastor Luiz Melo. Foram pessoas que marcaram a comunidade brasileira, não só a comunidade brasileira, mas a Bahia de São Francisco. É verdade. E para cada um deles teve um propósito. Hoje o pastor Luiz Melo também, né? Dorme no Senhor. Também. Descansa no Senhor. E a gente vai olhando. É assim. Nós somos as rosas do jardim. É. Uma hora Jesus vai colher. É Sim, a verdade. gente não sabe quanto. Enquanto isso, a gente vai caminhando, né? Trabalhando. Mas me conta, eu quero mais história, eu quero mais testemunho.
Mas você tem mais história da época da pastora Irene aí, uma que você lembra? Junto com o pastor Eugênio, as caminhadas é. que o senhor teve com o pastor Eugênio, com a pastora Odete. Junto com o pastor Eugênio, e eu sei que ele um dia fez um convite para mim e me ligou. Isso é a coisa que a pastora Irene sempre me chamava: Toninho, nós queremos te consagrar evangelista. Outra vez eu não ia falar assim: vamos te consagrar missionário. Aí, um dia, em 2013, ela ia me consagrar missionário. Naquele tempo podia consagrar uma missionária, agora não pode mais não. Aí eu peguei e falei para ela: pastora, deixa eu te perguntar uma coisa para a senhora. Só quer me consagrar evangelista. Mas eu mesmo, no meu coração, não queria, não. Porque sempre as coisas que eu faço para Deus é como se fosse um evangelista, ou às vezes como se fosse um diácono, como se fosse um obreiro. Eu quero fazer o meu melhor. Mas para mim ser missionário, deixa eu falar com a senhora aqui, assim, só me entender meu português correto. Às vezes eu vou lá na Flórida, Orlando. Aí fala assim: vamos ouvir o missionário aqui trazer uma palavra forte hoje, que é da igreja da pastora Irene, que ela prega muito bem, é usada por Deus e também vai ser usada. Eu não estou com esse hábito nem de pregar. Então tem pouco tempo que eu estou na igreja, não desenvolvi meu ministério de pregar. Então deixa para mim começar a fazer o que eu estiver pregando, só não importa não. Ela falou assim: Toninho, eu respeito sua palavra, você está certo. Ela falou assim: vou te falar por que você está certo. Deus fala no meu coração que você está preparado. Mas quem dá a última palavra é você, viu? Uau. Porque Deus confirma no meu coração, mas fala com você. Então Deus tem que falar nos dois, pro seu ministério. Mas eu acato para outra vez. E aí, o que nós fizemos diante de Deus? Aí o pastor Eugênio me fez esse convite também. Deixa eu trancar ali que a gente corta essa parte. Pode voltar. Aí o pastor Eugênio me fez um convite. Falou: ele falou assim: Toninho, eu quero te levar na convenção. Vou levar você diácono evangelista. O senhor que sabe, as ideias, na hora, você preparado. Eu quero levar você e o Dani. Uau. É, o Daniel. Aí nós fomos para isso. Então, quer dizer, Deus confirmou na vida dele, e eu não tinha muito assim, intimidade com o pastor Eugênio, até que eu estava até sem chegar na igreja dele, no mesmo ano que eu fui, em 2016. Então, eu penso assim: Deus confirma as palavras, as mesmas palavras, em bocas diferentes, que nem você falou, profetas diferentes. Aí, quando foi em 2021, foi 2022, ele me chamou para ser evangelista. Glória a Deus. Tirou o diácono evangelista. Então, eu também, para te falar a verdade, chamado pastoral, evangelista, eu nunca fui usurpador por esse tipo de cargo. Eu sempre quis fazer a obra com excelência, para Deus, do pouco que eu sei, da intimidade que eu tive. Eu gosto de fazer com excelência. Eu não gosto de fazer as coisas pelas metades. Às vezes, quem muito é dado é cobrado também. Eu vejo pastores. De quem é casado, pastor, às vezes as pessoas que o pastor tem que ser santo. Pastor... Não, as pessoas que mais levam pedrada na igreja, os pastores da igreja. Verdade. Até do porteiro, os outros que têm tudo, que não tem em Deus mesmo, levando contra o seu próprio ministério. Isso não é bom para as pessoas que aprendem. Mas se as pessoas for aprendendo adequadamente, vendo o que é um cargo de pastor, jamais levantaria contra. Você sempre serviu a igreja, mas nunca se importou muito com o título. Não O título foi vindo. Não, Foi vindo conforme a caminhada, conforme o serviço. A gente sempre te chama de pastor, Toninho. Sempre chama. Por quê? É o que você tá exercendo, entende? Eu estou exercendo cargo de pastor ali em Sacramento. Mas eu quero dizer, tem muitas vezes, pessoas que me conhecem, você é pastor? Eu falei: não, eu sou evangelista. Hein? Mas tem um cargo abaixo, que evangelista vai ter a mesma função. Sim. Mas a melhor mesmo é a gente ter Jesus no coração. Isso é verdade. Não é verdade? Eu lembro que eu tava nessa convenção, quando você foi levado a diácono evangelista. Ah, tá. Em 2016. Foi. Tava sentado do lado do Dani também. Foi. Tive essa oportunidade antes de E o Dani deu uma levar. caminhada. É, foi. Engraçado. Foi lindo. Muito bom. Deus tem uns presentes na nossa vida, né? Umas Deus é alianças, fiel. que nem nós temos essa aliança com a sua vida. Amém. O pastor Matheus também, vocês se conheceram ali quando tava na igreja do pastor Eugênio, né, pastor Matheus? Sim, nós nos conhecemos ali em 2019, no meio de 2019. Foi quando eu comecei a congregar com o pastor Eugênio e conheci o evangelista Antônio, que foi uma bênção na nossa vida. Nós cantou, rapaz, pra quem me conhece sabe que eu não canto, minha voz não é boa. Mas ele gosta de cantar. Gosto de cantar, é. Ele gosta de cantar. Mas, ó, eu sou...
Bom, deixa eu explicar melhor. Existem pessoas, eu acho que a pastora e o evangelista vão concordar comigo, que não sabem, como é que eu posso falar? Não tem este dom para exercer certas funções dentro da igreja, mas quer exercer a função, não é verdade? E tipo assim, nós devemos entender que tudo para o Senhor tem que ser em perfeição. Então, se você tem o dom para exercer aquela função, exerce aquela função com excelência para Jesus. Agora, se você não tem e fulano ou ciclano tem, deixa que eles exercem aquela função. Este é o meu caso. Meu caso não é cantar. Então Mas eu às deixo... vezes não tem fulano, não tem ciclano, e você que vai lá cantar e dar pra tá bem, tudo bem, é pra glória de Deus. Exatamente, Não é? exatamente. E aí, quando nós estávamos ali congregando com o pastor Eugênio às vezes dava oportunidade para mim, pro evangelista Antônio, e ali nós cantávamos o hino da harpa. Né? A voz não era aquela, né? A minha voz não era aquela boa, mas fala sério. Era uma bênção. Sempre gostávamos, né, evangelista, de estar ali cantando o hino da harpa, louvando a nosso Deus Todo-Poderoso. Foram anos maravilhosos, onde eu conheci ali o evangelista Antônio, conheci mais, que foi logo a minha chegada aqui, na verdade, né, na América. Foi ali onde eu conheci também o pastor Eugênio, a pastora Odete, e conheci os demais, o corpo de obreiro ali da igreja AD Portuguesa, né? E na verdade, o Toninho se tornou um amigo da nossa família, né? O Toninho, ele é um amigo de verdade, não tem hora, não tem local, ele bateu na porta, é muito mais do que bem-vindo. De estar, a gente sempre esteve junto, né? Não é verdade, evangelista? Verdade, pastor. Todos os eventos, em todos os lugares, a gente esteve ali junto servindo ao Senhor com excelência. E eu louvo a Deus, de verdade, evangelista Toninho, de Deus ter colocado você na minha vida. Somou demais na minha vida. Lembra que nós fomos em alguns cultos juntos, lembra? Ei, rapaz. Lembra com o irmão Rodão? Ei, era uma benção. Na verdade é uma benção. É uma benção. Eu tenho bastante testemunho para contar das idas do Toninho lá na igreja, da minha mãe, e lá na porta de casa também. Eu lembro uma vez, você nem sabia que a gente tava gripado. Toninho do céu, olha só como Deus te usa. Gente, vocês acreditam que Deus enviou o evangelista Antônio lá na porta da minha casa com 2 xarope de NyQuil? Um do dia, um da noite? Você não lembra disso, não né? Lembro, não. Você bateu lá na porta e falou assim, pastora Sueli, Deus mandou deixar aqui. Deus faz isso mesmo. Mas tem muitas coisas que Deus já me usou para as pessoas. A pessoa fala, chegar de vez e falar para mim, não, simplesmente a gente tem que ser o enviado de Deus nas vidas das pessoas. A lembrar, a gente não é obrigado a lembrar. Palavras também, proferir palavras. E a gente tem que estar nos caminhos certos. Um dia também Deus me incomodou, para mim, no Brasil, me permita contar essa história, para minha cunhada, que em oração, eu quero orar com sua mãe, Michel. Michel passou o braço, eu orei com ela. E falando com ela que ela não precisa se preocupar, que ela não estava doente, que ela preocupar, mas que ela ficar firme no Senhor, que Deus ia dar uma grande vitória para ela. E engraçado que tudo que eu falei com ela, que eu terminei, ela tava chorando assim, falou para mim assim, ô Tony, tudo que você falou comigo, Deus falou comigo quarta-feira. Vixe, olha só. Era só confirmação. É uma confirmação. Eu falei, não, mas Deus tá te falando a mesma coisa, sabe por quê? É porque você tá preocupada com isso. Deus não tá mandando você preocupar. Então, as coisas é dele, tira isso da sua cabeça. Ela falou, não, é verdade. Agora eu entendi o que você falou. Uau. Então, isso é coisa séria. E a gente tem que orar, irmã, sempre pela nossa família. E um dia eu orando pela Cristina, de manhã, eu tive um sonho que ela me olhava, ela perdia a visão. Eu tava na cama beliche, ela tava embaixo. E eu acordei muito assustado. E eu levantei na mesma hora, eu orei por ela, repreendi espírito de morte na vida dela. E quando eu repreendi aquele espírito de morte, e Deus não deixou ela morrer. Glória. Ela sofreu uma... Aí quando eu peguei o telefone, que eu no outro dia cedo aqui, estava aqui. Aí eu liguei pra minha irmã, pra ela, o telefone dela, ela achando que ela ia atender. Aí quem atendeu foi a Eliane, minha irmã. Aí eu falei assim, como é que tá a Cristina? Ela falou assim, acabou de sair pro hospital agora. E quando ela passou mal, eu tava junto com ela me contando, a Eliane. Eu falei assim, ela falou assim que quando ela passou mal, que ela caiu, que ela desmaiou. Ela falou, o Toninho chegou. O Toninho chegou.
E ela olhou pra fora, ver se eu tinha chegado mesmo. Aí eu falei, não, nesse horário eu tava orando e repreendendo o espírito de mal na vida dela. Uau. E foi onde ela me viu. Então, uma experiência assim tão forte. E antes disso também, e ela gosta muito de brincar, porque minha família gosta de brincar, mas não é brincar com coisas sérias, brincadeiras assim. Sim. Uhum. E essa foi uma experiência que Deus me mostrou e orei e Deus repreendeu. E aí, um dia eu ligando pra ela, Deus mandou orar por ela também. Antes disso um pouco. Aí eu falei, ô Cristina, como é que você tá? Ela falou, ô Toninho, eu tô bem, mas quase... Não, ela falou, tô bem não. Ela falou assim, a Cristina morreu. A Cristina não tá aqui não, a Cristina morreu. E ela falou assim, Cristina, só tô te ligando pra mim orar por você, porque ontem você quase morreu com a dor de cabeça. E Deus te repreendeu essa dor de cabeça, você não você morreu ontem. E ela falou assim, meu Deus do céu, eu quase morri ontem com dor de cabeça. E começou a chorar. Mas eu orei de novo por ela, repreendi tudo na vida dela. Aí mais pra frente, então quer dizer o porquê de tudo isso. A minha irmã, quando ela era adolescente, ela era evangélica. Eu vejo que Deus requer dela para voltar. Deus chama, né? Deus chama para trás. Deus chama, Deus chama. Deus está dando um tempo, está falando, está falando, está falando, está falando. Então eu vejo assim por esse lado. Então eu estou orando sempre por ela. Eu falo, Deus faz mudança na minha família. Se é que tiver que fazer o que fazer, se o Senhor faz. Mas eu quero o reino do Senhor com a minha família. Então é esse que é o meu objetivo de orar pela minha família. Fazer diferença na vida da minha família. Glória a Deus. Então é isso que eu tenho. Às vezes eu não quero riqueza para ninguém. Se tiver riqueza, vai tu perder pelo caminho com a riqueza dele, com o dinheiro dele. Mas quando a gente coloca Deus nos planos de todos, Deus sempre vai fazer o melhor. Glória a Deus. Conta um pouquinho mais pra gente sobre a Igreja de Sacramento, o trabalho lá. Como que foi pra você quando o pastor Eugênio veio com o convite, te colocou ali naquela... Na frente dessa obra, na né? frente daquela obra aí? Na realidade, eu fui para lá com o pastor João e com a missionária Janaína para ajudar eles. Mas ele tinha falado e o pastor Eugênio colocou. Aí, por questão de saúde, o pastor João saiu com a esposa. E depois foi mais 2 pastores para lá, não deu certo. Aí o pastor Eugênio falou, Tony, evangelista Tony, você fica aí mesmo, vai cuidando da obra, não para. E a realidade é que teve um dia que lá eu preguei para 30 cadeiras, eu cheguei lá, arrumei as cadeiras. Falei, se Deus está no controle disso aqui, Deus que vai fazer. Eu orei, falei com Deus. Na outra semana tinha 6 pessoas comigo. Glória a Deus. Um sozinho. E você sabe o que eu pensei nisso aí? Tudo. Cheguei no pastor Eugênio, falei, pastor Eugênio, falei, pastor, lá eu preguei para as cadeiras, fiz isso. Ele falou, ó, continua lá. Eu não vejo dificuldade de obedecer. Sabe por quê? Largo lá e vem para cá, para trás, nos domingos. E às vezes, se uma alma que nós conseguir lá, pôr igual o nome dele, vai revolucionar Sacramento. Amém. Tá entendendo? Sim. Então, aí já chegou o pastor Hermes, tá conosco. Tá lá o diácono Reinaldo, com a Zenimar. Pastor Hermes, eu já falei dele. Agora tá o Alex, tá o Manuel, Glória a Deus. missionária Cristina. Olha que benção. Então nós estamos num grupo, irmão, que todos querem fazer, todos estão com Aleluia. sede. A obra não E para. as pessoas estão voltando, estão se querendo voltar para a obra do Senhor. E eu, com isso, só faço orar. A obra é dele. Quem vai tirar o jugo é ele. Quem vem para a presença vai permanecer no nome de Jesus. E eu profetizo sempre ali, se eu estou aqui, nós vamos ser canal de bênção. E eu não sou melhor do que ninguém. Falei, irmãos, eu estou aqui, mas o nosso trabalho aqui é o mesmo. Aleluia. Gosto de chegar lá, passar o verbo, limpar, cantando. E louvo a Deus pela vida do pastor americano, pastor Jim, que cedeu espaço lá, nesse salão, que é para dar umas 100 pessoas sentadas. Olha que Que benção. bênção. E se a igreja crescer, vai para dentro do templo. Eita glória. Tá É, entendendo? Gigante. Amém. Em nome de Jesus, que cresça cada vez mais. evangelista. 545 pessoas sentadas. É Uau. gigante a igreja É sacramento. muito grande. Linda. É linda. Então, eu quero dizer para vocês, e eu olho assim, eu vejo o pastor de lá, tem uns 50 e poucos anos, com a igreja que é tamanho. Qual é o segredo? Eu pensei um dia, de estar lá que é tanto de gente, com a igreja que é enorme. Poder de Deus, Aleluia. presença de Deus na vida dele. Tudo que eu falo, as pessoas concordam. E eu vejo assim, igual olhando para a Bíblia, João Batista, ele ia para o deserto, lá não tinha Twitter, lá não tinha Facebook, lá não tinha X, lá não tinha nada. O povo ia ouvir a palavra. Então prega a palavra.
pede dom de cura para Deus curar, Deus vai curar. Em oração, em posição de mão, Deus vai curar. Amém. Então é com isso que o povo vai para a igreja. Ah, tem que pôr uma placa aqui, que placa? Vai orar, vai jejuar, vai consagrar. Se Deus não traz. Exatamente. As pessoas não tem que pensar diferente. Quando não tinha isso, foi surgir de pouco tempo para cá. É verdade, que que as igre- convence o Espírito Que Santo. convence a pessoa dos erros, o Espírito Santo. Ah, mas as pessoas não querem ir para a igreja porque não tem divulgação. Não tem mesmo, não, que está enterrado no Facebook, vendo pornografia, vendo tantas coisas erradas. Chega na hora do culto, chega no culto atrasado, chega lá, quer que o pastor faz milagre. Não, gente. Deus vai fazer milagre de vida de gente assim, não. Forte. Então não adianta querer. Então tem tanta coisa para tirar as pessoas da presença de Deus, além do demônio, que ainda joga a culpa tudo pro demônio, o demônio vai tô longe. Às vezes o demônio tá nem se esforçando. Não, tá não. As redes sociais é para ser benção. Você pode divulgar o trabalho, eu concordo. De fazer, pôr cartaz, pôr tudo ali. Sim. Divulgar é benção. Não falo que isso não é benção, não. Sim. Mas faz para um uso bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se tem presença de Deus, uma pessoa vai receber hoje uma cura, as pessoas vão falando, as O pessoas povo vai vão atrás. vindo. Exato. E o que João Batista falava? Porque fugiu da presença de Deus, a raça de vibras. Então, da vinda vindoura. Então, quer dizer, as pessoas veem aqui e achavam era bom, porque ele está falando a verdade para as pessoas não saírem da presença A de Deus. palavra é a mesma. Não é o Instagram da Não. igreja que vai chamar o povo pra igreja. Exatamente. Não é Pode devagar. até chamar, vai num culto, às vezes não volta nunca mais. Eu ia Quem falar convence, isso agora, Não é? Quem exatamente. convence é o Espírito Quem Santo. convence é o Espírito Tem muita Santo. igreja simplesinha lá no Brasil que não tem instrumento, não tem Facebook, não tem Instagram e tá lotada. Por quê? Palavra genuína, poder de Deus. Tem vida no altar, né? Vida no altar, jejum e oração, liderança que leva a sério. E o altar do Senhor, onde prega a palavra, fala da palavra, eu aprendi com a pastora Irene. Ela falou: Toninho, você vai crescer na palavra, no conhecimento, de tudo. É ela que sempre pegava mais firme com a gente. Pastor Luiz, bom pastor de ensino, tudo, mas ele fazia a parte dela, fazia a dela. Então eu achava bom que eles eram uma só cá, mas o trabalho era dos dois dividido. E era muito bem feito. Então ela falou assim: você que vai se preparar para a obra de Deus, essas coisas, se prepara. Porque o altar do Senhor não é lugar de chocar risco, lugar de contar piada, não. Ó, Contar coisa que não agrada a Deus. Deus não agrada disso, não. Então a palavra de Deus nos diz: desata a sua sandália, aonde você vai pisar, que o lugar que você vai pisar é santo. Então, menos besteira, menos coisa errada a gente falar lá em cima, mais Deus agrada. Porque quando você vai falar lá, você está falando para quem para quem está querendo ouvir, para quem está querendo decidir e morar com Jesus. Aí você vai começar um culto contando piada, contando lorota lá em cima, as pessoas que estão ali já falam logo: não, por que eu vim fazer aqui? É E verdade. ele tá pensando errado, ele tá pensando certo. Eu pensei de vir aqui. Quando eu cheguei aqui, eu fui numa igreja aí, o pastor falou para mim: não, irmão, aqui você vai conhecer as verdinhas aqui, loguinho você tá bem. Eu falei: pastor, eu vim aqui para ouvir uma palavra de Deus. Eu não vim aqui para caçar dinheiro aqui na igreja. ó. Aqui eu tô buscando, amanhã é outra história. Você tá entendendo? Não, tô, irmão, me desculpa aí. Voltei no outro domingo. Foi a mesma leia. E foi a última vez que eu voltei. Então, quando você tipo ir na casa de Deus, você quer ouvir algo diferente. Os hinos que for cantar lá em cima tem que ser uns hinos com unção, com presença de Deus. E outra coisa, o que você vai mais falar é da palavra. Então, fala da palavra. Cristo sempre. Quer brincar? Brinca falando dentro da palavra de Deus, falando dos discípulos, das coisas de Deus. Quer ver se o diabo vai entrar? Não vai entrar. Não, ele não suporta. Não suporta. E a obra cresce, a igreja não para. Os Exatamente. discípulos continuam caminhando. Glória a Deus. Tremendo isso. E evangelista, eu lembro que você mencionou que você queria mencionar um testemunho. Que testemunho é esse que o senhor Foi queria da contar? irmã Vera. Ah, o da Que eu irmã que tomou o que copo ia de tomar veneno. veneno. Foi forte aqui. Ah, foi esse testemunho. Foi esse, aham. Forte, viu? Mas Meu Deus, Deus operou mesmo na vida daquela mulher e alertou o senhor, né? alertou. Alertou você ali. Meu Deus. Evangelista Toninho, o que você diria de conselho para quem tá ouvindo esse podcast e às vezes tá cansado da vida na América? Sabe aquela pessoa que tá trabalhando e fala assim: eu não aguento ir pro culto, tô cansado dessa mesmice, o que eu vim fazer nesse lugar? Qual seria uma mensagem de ânimo, de incentivo para essa pessoa que tá aqui na América?
Primeiramente, eu falar para ele arrepender de onde ele caiu. Porque uma pessoa falar desse jeito, ele tá desviado. Ó, E consertar com Deus. As pessoas que não querem ir para casa do Senhor e acham que tá bom, que já fez muito, fez tudo, ele não fez nada. Ele tem que nascer de novo. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Nós não podemos cansar. Você já viu um soldado na guerra parar para descansar ou sarar alguma ferida para continuar? Não. Não dá nem tempo. Ele machucado, ele com a perna quebrada, ele tem que lutar. É o que eu falei agora. Então, o que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte: tem muita gente desistindo de Deus, é porque está na igreja, não é buscando Deus, está buscando as bênçãos de Deus. Então, pessoa que busca Deus, ele não desiste de buscar, ele não quer parar, ele quer lutar. Porque quem põe a mão no arado não é digno de olhar para trás. Exatamente. Olhar para trás é o quê? Ah, mas lá no Brasil eu tinha uma vida boa, eu tinha uma vida estável. Então por que não ficou lá? Exatamente. Porque lá também tem obra de Deus, tem tantas coisas para visitar, tem tantas coisas para fazer lá para Deus. Vem para cá. A maioria das pessoas, foi o meu caso, eu vim aqui para fazer uma vida melhor. Mas eu fui deparado com Deus, porque eu fiz promessa com Deus. Mas quando eu comecei a fazer minha vida ficar melhor financeiramente, aí foi onde eu tive um encontro com Deus. Então, quando você tem um encontro com Deus, tudo que era velho, Deus vai te fazer novo. Amém. Novo no espiritual, novo no seu andar, no jeito de você falar, convencer as pessoas de ir para a casa do Senhor, ter um evangelista cara a cara. E essas pessoas que querem parar, irmão, não, muitas vezes as pessoas aqui, vocês vão ter experiência com isso do que eu estou falando. As pessoas vão para a igreja por causa de um agrupamento melhor, de comunicação, tudo. Mas na realidade, ninguém aqui tem tempo para ninguém. Nós temos que saber que amanhã cedo eu tenho que sair para trabalhar, fazer o meu trabalho, ganhar meu dinheiro, fazer o meu objetivo. Mas de noite tem culto, eu tenho que ir para o culto no Senhor, louvar o Senhor. Eu tenho que saber que eu tenho que deixar o melhor para Deus. Não é eu trabalhar até morrer, chega lá na igreja, a pessoa me dá uma oportunidade. Não, faz você mesmo que eu estou cansado. Então quer dizer, se você deu o seu melhor todo naquele dia todo para uma mão, na hora de você lá na frente dar um testemunho, contar uma bênção, como foi seu dia alegre e tudo, você parece estar com uns 3 sacos de areia em cima de você. Pois é. Isso não é de Deus, irmão. Por que você vai procurar desse jeito? Tem que ir, tem, mas vai pensando que Deus vai te descansar. Aleluia. É isso que eu falo para as pessoas. As pessoas não querem ir para a igreja, que enjoa, não. Ora para ele converter de novo, que tem que se chegar e arrepender de onde cai e voltar a nova criatura na presença de Deus. Glória a Deus. Palavras fortes, hein? Muito bom. Você que está assistindo esse podcast, já pode ir compartilhando no grupo da sua igreja, por favor. Compartilha mesmo. Para os seus amigos. Já deixa um comentário aqui qual parte da história do evangelista Antônio você mais se sentiu tocado pelo Espírito Santo. Porque eu tenho certeza que você foi tocado pelo Espírito Santo. Eu aqui, nossa, ouvindo histórias... Que maravilha essa história do copo de veneno. Gente, Deus vê quando ninguém vê. Exatamente. Deus está te vendo aí nesse lugar, assistindo Amém. esse vídeo, ouvindo esse podcast. Deus é real. Ele vai encontrar com você. Procura a igreja mais próxima da sua casa. Você, pessoa que está aqui na Baía de São Francisco, procure uma igreja. Você que está em Sacramento, procure o evangelista Antônio. Venha para Jesus, venha ser cuidado. Jesus te chama. Ouvindo esse podcast, Jesus te chama. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Evangelista Antônio, diz aí para nós quais são os cultos ali na sua igreja, o endereço, se vocês também têm redes sociais, para nós colocarmos aqui no vídeo. Anuncia para o pessoal o horário do culto de vocês ali. O horário do culto da igreja de Sacramento lá é 19h21, Arena Boulevard, Sacramento, o culto. Esse é o endereço? Esse é o endereço. 19h21. 19h21 na Arena Boulevard, Uhum. Sacramento. E o horário do culto são das 4 p.m. às 6 p.m. da tarde. Isso. É um horário maravilhoso. Quais dias são os cultos? Aos domingos. Aos domingos. Todos os domingos. Todos os domingos. Aham. E o que eu quero dizer para vocês que Deus sempre esteve ali. A presença de Deus ali é Amém. real, é presente. Quem quiser ter uma experiência com Deus, pode ir que vai receber de Deus, da parte de Deus. Benção. Mas não vai esperando que você vai ter pessoas para te tratar bem, que tá lá não. Mas tem pessoas que vão te receber bem, por honra e glória do nosso Senhor, para que venha receber de Deus os dons da palavra, Glória a o Deus. conhecimento da palavra, o que Deus pode fazer. O que eu não posso fazer, Deus vai fazer. Eu sou simplesmente um vaso ali junto com o pastor Eugênio,
e junto com os obreiros da igreja. E Deus está enviando os obreiros para nos ajudar. Aleluia. Glória a Deus, é E isso aí. Deus, eu peço para Deus mandar para lá uma orquestra de uma banda grande. Eita, agora. Amém. Porque Deus amém. opera muito no louvor. É verdade. E o louvor é a preparação para a palavra. Então, tem dia que eu tô lá assim e falo, Deus, prepara. Mas tudo que Deus fazer, tudo que Deus preparar, para mim tá excelente. Mas eu não vou cansar de pedir, não vou cansar de clamar o nome dele pela vida que tem ali em Sacramento, para ser alcançado. As pessoas de longe que estão indo, é bênção, porque é Deus que está enviando. Sim, é reforço É amor no pra coração. E eu quero dizer para toda a igreja que se do alto não vier nada, podereis fazer nem na minha vida, nem na sua vida, na vida de ninguém. Porque a palavra nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e a nossa boca é a boca do Senhor, diz no livro do profeta Isaías. Então, isso é muito bom, a gente ver a palavra, ver como Deus age. E a igreja não são as quatro paredes, mas sim nós somos a igreja do Senhor. Quando nós se juntamos ali para falar de Deus, É verdade. Deus desce na terra. Aleluia. Glória a Deus. Evangelista Eita. Antônio, quero Então- te agradecer por esse tempo gostoso aqui de mesa. Amém. Por contar essas histórias, abrir o seu coração aqui pra gente, pros internautas, Obrigado os ouvintes. Isso aqui vai ecoar nos quatro cantos da terra. Esse testemunho chega aonde a gente nem imagina que vai Exatamente, chegar. né? E glória a Deus por isso. Nós admiramos seu trabalho ali em Sacramento, amamos você, oramos pela sua casa, o seu ministério. Obrigado por ter aceitado esse convite. Muito Amém. obrigada. Eu que agradeço desde já e quero falar para quem estiver nos ouvindo, que vai ouvir essa palavra. Se tiver alguém, às vezes, triste com o que não conseguiu financeiramente, ministerialmente, conjugalmente, espiritualmente, volta a buscar Jesus enquanto há tempo. Então nós não podemos agachar a cabeça, pensar que tudo isso, pastor Mateus, vai ficar para trás. Muitas pessoas estão aqui, não conseguiram nada ainda, falam, não vou conseguir, que eu já fiquei. Não, nunca é tarde para recomeçar diante de Deus. Exatamente. Eu quero dizer para cada um, todo dia é tempo de recomeçar. Eu não sou melhor do que ninguém, mas se eu tivesse que recomeçar minha vida espiritual hoje, eu tenho certeza que Deus não está com a mão encolhida que eu possa ser alavancado por Ele e ser sustentado pelo poder dele. Assim eu quero deixar para cada um, se tem alguém fraco na fé, busca quem tem mais fé para te ajudar espiritualmente. Sai de perto das pessoas que não querem ir para Deus. Que muitas vezes nós sentamos na beira de uma mesa com pessoas que não são crentes, começando a dar ouvido, a esfria a nossa fé. Eu já ia no culto, não vou mais. Não, dá ouvido para as promessas do Senhor na sua vida. Dá promessa para aqueles que querem ir mesmo para frente. Eu quero convidar, se tem gente desse jeito, e se tiver gente fervorosa, corra atrás de quem está fraco, porque precisa da sua ajuda e da minha ajuda aqui na Califórnia, porque graças a Deus que eu e você chegamos aqui, que nós temos a graça do Espírito Santo, mas muitos não têm, mas depende de mim, de você, que Deus não vai descer aqui para fazer, mas Deus vai enviar eu e vai enviar você. Olha para ele, para a alma dele, não olhe pelas atitudes dele, mas sim pela alma. Você vai conquistar muitas coisas aqui diante de Deus, amém? Essa é a minha palavra, pastor Esther, que eu tenho nessa noite para você, pastor Mateus, e para os nossos ouvintes que vão ouvir e assistir esse podcast. Mas eu quero desejar para todo mundo também uma boa noite e que Deus continue nos guiando pelo poder da Santa Palavra e pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos alcançar muitos podcasts no nome de Jesus. Amém. É a Amém. primeira vez dele aqui, mas não é a última. Fique ligado nesse canal para ver o Evangelista Antônio mais vezes. Amém. Amém. Muito obrigado, evangelista, mais uma vez pela sua presença, por ter nos honrado e por ter aceito este convite para estar aqui conosco, compartilhando um pouco da sua história, da sua vida e dos testemunhos que Deus fez na sua vida e por ser este homem abençoado e cheio da presença de Deus. Evangelista, que Deus continue te abençoando e que o ministério que Deus colocou em suas mãos continue te dando força, graça, sabedoria e que venha crescer cada vez mais em nome de Jesus. E que mais vezes o Senhor venha aqui conosco, estar aqui anunciando a palavra de Deus. Muito obrigado, evangelista. Amém. Deixa uma Antônio. boa noite também, uma paz do Senhor para a pastora Sueli, né? Aqui estão com seus filhos fazendo a obra de Deus.
que nós podemos esperar ela aqui mais um ano, ela está aqui conosco, em nome de Mais Jesus. um ano e 7 meses. Que Deus Amém. possa apressar, que ela pode estar aqui também, amém? Amém. E junto conosco aqui também quero deixar um abraço pro nosso pastor Eugênio, pastor Odete, né? Com e aqui na certeza. Beária, aqui também, nós estamos juntos, fazer a obra de Deus, junto com o pastor Fernando, pastora Fernanda, né? Exatamente. E estamos juntos sempre, e Deus vai fazer o melhor, junto com os missionários da igreja, Aleluia. missionária Inês, missionária que é uma excelente missionária, Sim, Marcelo. missionária Lia também, É verdade. e junto com aquele grupo de obreiro que tem ali, nós vamos fazer o melhor nessa terra. Sim, em nome Amém? de Jesus. E que esse podcast de vocês seja, assim, por honra e glória do nosso Senhor, seja canal de bênção para muitos aqui. Amém. Que as pessoas venham desenvolver, que isso aqui é muito bom, vendo falar da palavra de Deus. E tinha um amigo meu, ainda tem, ele tá aqui ainda, o Alex, ele tava falando nesse podcast, nós temos que desenvolver um podcast para levar a palavra para as pessoas. Nós ter debate, nós falar da palavra. Isso que você está fazendo aqui é de Deus. Glória a E Deus. se essa igreja desenvolver isso, será mais melhor de levar a palavra para fixar os olhos das pessoas na palavra de Deus, na sabedoria do Senhor. Amém. Amém. Glória a E eu Deus. agradeço desde já pela vida de vocês, pela família de vocês, que nós vamos continuar sendo bênção na vida dos outros até Jesus voltar. No nome. Tamo Amém. junto. Amém. Com certeza. Glória a Deus. Amém. Então, ouvintes, que Deus vos abençoe mais uma vez. Obrigado pela sua audiência. Que Deus te abençoe, abençoe você, a sua família. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Amém, Jesus.